Podemos. Então, primeiramente, boa noite. Agradeço o convite do Nazareno. É um prazer estar de novo junto com o meu amigo Apio. Estamos juntos em vários eventos, né? Apio Mundo afora e agora online, diretamente de Teresina. Também queria mandar uma lembrança à querida Elis, que esteve conosco ano passado, durante a nossa pós-graduação, e ao Elton, acho que isso faz parte da sua comissão organizadora. Então, hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre o tratamento atual das metástases cerebrais e o papel do neurocirurgião nesse contexto de abordagem multidisciplinar. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então, por muitos anos, o neurocirurgião ele enxergava um nódulo, né? Então, quando alguém pedia uma avaliação para o neurocirurgião, ele olhava para a imagem e via, nossa, tem um nódulo, eu consigo fazer um acesso tal, ou é inoperável, está numa área crítica, e a gente tratava essa massa ou esse nódulo baseado puramente nas nossas técnicas cirúrgicas. Hoje em dia tudo isso mudou. Hoje em dia o neurocirurgião, que tinha um papel relevante, nós vamos discutir isso mais para frente, e até determinante da conduta e do manuseio da doença no sistema nervoso central, ele tem um papel importante, mas coadjuvante, dentro de um grupo decisório multidisciplinar. Então, aqui um exemplo clássico, eu gosto sempre de começar com um caso para que a gente entenda um pouco como é complexo esse contexto, né, de um paciente jovem, na casa dos 30 anos, com quadro de tontura, diagnosticado de um melanoma, dor de cabeça, e estava tomando corticoide uma vez feito esse diagnóstico. E pediram a nossa opinião, a gente fala, nossa, mas a gente pode imaginar duas linhas de neurocirurgião. Os mais conservadores, olha, não, ele tem múltipla doença no cérebro, não tem o que fazer, vamos irradiá-lo. Os mais agressivos falam, essas lesões maiores aqui, vou fazer um acesso subtemporal e eu removo essa lesão ali na região do giro parahipocampal e do hipocampo, é tranquilo, ou seja, você já elabora uma estratégia cirúrgica baseada nisso. Mas se a gente for olhar o paciente como um todo, com essas metástases cerebrais, a gente tem que fazer uma série de considerações. Primeiro, quando a gente tem que tratar o cérebro e como. O que é importante a gente saber de informação molecular para esse paciente? A gente tem um diagnóstico de melanoma, só isso basta. É importante estratificá-lo do ponto de vista prognóstico, quais são os parâmetros clínicos e moleculares que são fundamentais para que esse paciente tenha uma perspectiva prognóstica e também nos ajude na decisão terapêutica. Existe algum papel para a radioterapia de cérebro total nos dias atuais? E cirurgia? Alguém operaria esse caso, faria uma cirurgia substituindo ou combinada a radiocirurgia ou radiocirurgia isolada, complementada? E a questão do corticoide. O corticoide é talvez um dos melhores amigos do neurocirurgião e nós vamos ver que é talvez um dos maiores inimigos dentro do universo oncológico atual. Então, o neurocirurgião, a primeira coisa que o R1 aprende é identalizar o doente e fazer bolo de corticoide e decadron 4 miligramas de 6 em 6 horas. Certo? Então, esse já aprendeu boa parte da neurocirurgia de urgência. Então, a gente vai ver que o corticoide ele tem um papel decisório e importante no manuseio das metástases cerebrais. O que fazer se não fosse, no caso, uma doença, um melanoma, se fosse uma outra histologia com essas mesmas metástases, você mudaria sua conduta? E qual tipo de cirurgia, se a técnica cirúrgica tem alguma implicação para esse paciente? Ou seja, são inúmeras considerações que nós podemos fazer num simples caso de metástase cerebral, certo? E a sua decisão, ela pode definitivamente mudar o prognóstico do seu paciente. Então, nós vamos dividir essa aula em algumas sequências. Primeiro, entender um pouquinho da epidemiologia, da estratificação, a classificação molecular atual e clínica, o papel da cirurgia, o papel da radioterapia e suas formas de tratamento, como a radiocirurgia, e finalizar com a conclusão. Eu ressalto só que boa parte dessas condutas a gente participou de um simpósio multidisciplinar e talvez o maior congresso de metástase cerebral da SNOLA com a SNOW em Nova York em 2019 e boa parte dessas decisões e
diretrizes e condutas atuais foram baseadas nas nossas discussões durante esse evento. Então, é fundamental a gente entender que qualquer câncer pode desenvolver metástase para o sistema nervoso central. É óbvio que existem algumas patologias que têm um neurotropismo maior. O melanoma é a maior, é uma das principais. O câncer de pulmão de pequenas células, de não pequenas células, o câncer de rim, câncer de mama e câncer testicular. É óbvio que como o câncer de pulmão e câncer de mama são as doenças com uma incidência maior mundo afora, você tem uma taxa maior de metástases dessas patologias. E se a gente pensar num país como os Estados Unidos, a gente tem uma estimativa de em torno de 190, 180, 190 mil casos de metástases cerebrais por ano, ou seja, uma doença presente. Quem faz oncologia sabe, tem que saber como lidar diante de números tão significativos, né? Lembrando que 25% dos cânceres vão desenvolver a doença para o sistema nervoso central. Se você digitar no PubMed a palavra metástase cerebral, você tem mais de 25 mil publicações. Isso é interessante porque quando você vai ver as estratégias terapêuticas para metástase cerebral, você vê um nível 1 de recomendação na medicina baseada em evidência para radioterapia em 3 artigos, para cirurgia em 2, para radiocirurgia em 2, para quimioterapia em 1. Então, muito do que a gente vai discutir é muito mais medicina baseada em tendência e tendência atual do que propriamente medicina baseada em evidência. E esse é um dos grandes leques que nós temos, ou dificuldades que nós temos em tomar uma conduta com propriedade para metástase cerebral. Eu posso dar minha opinião como expertise, mesma coisa o Apio, o Nazareno, mas quando a gente leva isso para o universo do academicismo e da medicina baseada em evidência, infelizmente, ainda nesse tópico, deixa a desejar. E se a gente transferir isso para o universo da oncologia, esse é um pôster muito interessante da ASCO. A ASCO é o maior congresso do mundo oncológico, em torno de 40 mil oncologistas do mundo participam da ASCO, né? E se você for ver a incidência nos Estados Unidos de doença, por exemplo, câncer de mama, mais de 250 mil casos, de pulmão, 220, e metástase cerebral em torno de 200, 250, dependendo do centro que faz essa referência. Os pacientes vão vivendo mais, os pacientes vão tendo mais metástases cerebrais. E quando você entra no clinicaltrial.gov e vê estudos abertos de pacientes com metástases cerebrais, existem pouquíssimos, na casa de dezenas, diferentes das outras histologias oncológicas. Então, existe muito receio e medo também do universo da oncologia em lidar com esses pacientes. Por exemplo, o oncologista, quando a doença vai para o cérebro, a gente desespera, não posso dar o remédio X, Y, Z, isso não tem no protocolo, vou tirar o paciente do protocolo, manda irradiar, ou simplesmente desiste do tratamento para esse paciente. Da mesma forma, a quantidade de papers apresentados no Congresso e de estudos prospectivos. Mas a gente tem observado recentemente, ainda mais com as novas terapias-alvos e a imunoterapia, que nós vamos discutir um pouquinho, um interesse crescente, porque, de certa forma, essa doença até então intratável, ou com controle local restrito à expertise do neurocirurgião e do radioterapeuta, existe sim uma nova fase, uma nova tendência atual a incluir esses pacientes. Então, muito provavelmente, esse slide vai ser diferente nos próximos anos. Do ponto de vista de fisiopatogenia, existem várias formas da doença chegar no cérebro. Ela pode ser por via hematogênica, venosa pelo plexo de Batson ou arterial clássica, pode ser por depósito, pode ser por migração perineural, perivascular, ou mesmo até iatrogênica, quando você faz uma cirurgia, principalmente na fossa posterior, vamos discutir isso com mais detalhe, e o seu paciente dissemina essa doença pelo sistema nervoso central devido ao alto fluxo e uma maior pressão licórica nessa região. Lembrando que a grande maioria dessas metástases ocorrem nos hemisférios cerebrais, né, em torno de 20% apenas atinge a região da fossa posterior.
E quando a gente pensa em fisiopatogenia, a gente sempre lembra em duas coisas. Uma é a barreira hematocefálica, e o papel dela e o quanto ela é protetora, e a clássica teoria do seed and soil, você pensar que uma doença tem que sair do seu órgão, como o pulmão ou a mama, e tem a capacidade de entrar num vaso, a capacidade de vencer essa barreira hematocefálica, capacidade de ser uma semente, né, o seed and soil, ou seja, ela se locar dentro de um microambiente cerebral, com todas as suas nuances, e se desenvolver dentro desse microambiente, ou seja, receber nutrição, não ser combatida pelas células de defesa, ser enxergada pelo tecido cerebral, de certa forma, como parte do cérebro, e não ter uma reação inflamatória importante desse tecido. Então, tudo isso faz parte desse mecanismo. A gente sabe que essa teoria do seed and soil ela vem sendo mais entendida nos últimos anos, né? Então, a célula do câncer ela tem que interagir, de certa forma, nesse microambiente cerebral, com os neurônios, astrócitos, oligodendrócitos e com a microglia, né? Então, ela acaba, uma vez vencendo a barreira hematocefálica, ou seja, no processo de micrometástases, ela passa a se desenvolver e cresce em forma de nódulos, ou seja, do centro para fora, na formação de macrometástases, interagindo dentro desse microambiente tumoral e microambiente cerebral. A gente sabe que tudo isso é imunomodulado e tem também uma expressão gênica favorável. Você pensa, bom, mas se eu tenho um câncer de pulmão, por que 30% dos pacientes de câncer de pulmão, ou 60% de câncer de pulmão, digo, em algum momento da doença vão desenvolver metástase cerebral e não 100%? Né? Então, aqueles pacientes que têm uma expressão desses imunomoduladores, principalmente o PSTAT3, conseguem tornar sua doença invisível para essas linfócitos killer, no caso CD4 e CD8. Então, essa teoria do seed and soil, esse mecanismo adaptativo da imunomodulação, ele é fundamental até quando a gente pensa nas novas estratégias terapêuticas. E uma vez diante de um paciente com metástase cerebral, como que a gente estratifica esse paciente? Por muitos anos a gente usou essa classificação da RTOG, né, do artigo do Gaspar, que ele estratificou 1.200 pacientes, baseado no Karnofsky, baseado no controle da doença primária, na idade e na presença de metástase além do sistema nervoso central. E dava uma classificação de RPA 1, 2 e 3. De uma forma surpreendente, isso é usado ainda hoje. Você vê artigos recentes, falar o paciente RPA2 ou o grupo RPA2, que é uma forma simplista da gente enxergar a doença. Se você olhar, já falta uma série de coisas que são fundamentais no entendimento da doença e na estratificação. Mas, de certa forma, essa estratificação do artigo do Caspar foi por muitos anos utilizada. Utilizada também para criar uma tendência de tratamento. Né? Nós, da neurocirurgia, pacientes RPA3, ou seja, com baixa performance, a gente raramente indicava a cirurgia. Pacientes com melhor performance, um RPA1, um prognóstico melhor, a cirurgia tinha um papel mais sólido e a radiocirurgia podia ser aplicada em qualquer dessas estratificações, então, independente do Karnofsky, vamos fazer radiocirurgia para um melhor controle local. Então, isso, de certa forma, foi utilizado como uma tendência de tratamento, além do prognóstico. Depois disso, veio uma atualização do colega do Esperduto, que dividiu em histologia, faz todo sentido. Você não pode colocar no mesmo saco todas essas histologias como uma coisa única, metástase cerebral. É óbvio que o desenvolvimento, o comportamento biológico e a resposta terapêutica, tanto com cirurgia, somado ou não à radioterapia ou radioterapia, bem como os tratamentos sistêmicos, agem de forma distintas no cérebro. Então, o comportamento biológico da doença é distinto. Então, o RTOG dividiu por histologia. Inicialmente, ele usava caracteres específicos que pareciam ser importantes para o câncer de intestino, para o câncer renal, câncer de mama, para o melanoma e para o não pequenas células. Mas a gente olhando bem essa classificação, a gente vê, bom, mas hoje em dia, a oncologia, a gente só fala de nome e sobrenome. A gente tem que saber se um melanoma ele é BRAF mutado ou não. A gente tem que saber se um câncer de pulmão expressa o EGFR ou ALK. A gente tem que saber se o câncer de mama ele é HER positivo
e hormônio negativo, e assim por diante. Então, tornou-se fundamental atualizar essa classificação diagnóstica específica. Então, felizmente, o Esperduto, que é um cara muito simpático, inclusive, ele tem feito essa atualização. Então, eu sugiro que todos que lidam com essa doença deixem esse site salvo na memória do seu celular. Isso é um site que chama BrainMets GPA, que é essa Graded Prognostic Assessment.com, né? BrainMets GPA. E essa classificação você consegue dessa forma, você escolhe o tipo de histologia, escolhe a informação, você vai clicando, é extremamente prática, e com isso você tem o prognóstico do seu paciente, como nesse caso do câncer de pulmão, para o meu paciente que eu fiz aqui uma estimativa, ele tinha um prognóstico de 26 meses. A gente fala, mas o que o sobrenome tem a ver com isso? Então, aqui tem só um outro exemplo, no caso, se ele expressasse o ALK, dobrava o prognóstico do paciente. Então, ou seja, tinha uma expectativa de vida de 26 meses, passava para 47 meses. Então, é fundamental você saber esse tipo de informação que vai além do diagnóstico histológico do paciente. E é importante também para o neurocirurgião, quando for conversar com seus pares, com radio-oncologista ou com oncologista, você entender qual que é o mecanismo de tratamento do seu paciente. Então, quando o seu oncologista fala, ele é um HER positivo, esse paciente é um BRAF negativo, você já tem uma ideia do que você está lidando e qual vai ser o seu papel decisório dentro de um contexto que vai muito mais além daquilo que nós estávamos habituados de ver um nódulo e falar, tem uma massa de 3 centímetros, vamos operar, e meu acesso vai ser por essa via. Então, esse tipo de entendimento ele é fundamental. E a classificação com nome e sobrenome, ou seja, esses aspectos moleculares nas suas distintas histologias, são importantes também no manuseio. Ou seja, na apresentação de um paciente, o paciente que é HER positivo, KRAS, tem a mutação do KRAS ou EGFR mutado, tem uma alta taxa de incidência já no diagnóstico de metástase cerebral. Então, isso tem que entrar para a rotina do serviço, para esse grupo específico, já fazer uma ressonância de crânio. Porque a gente sabe que o famoso PET scan ele tem uma limitação do ponto de vista de volume de doença no sistema nervoso central. Doenças pequenas de meio centímetro, até 1 centímetro, pode não aparecer adequadamente num PET scan. E é óbvio que a nossa gloriosa ressonância ela consegue nos dar esse tipo de informação. Também o segmento desse paciente é importante. Qual a chance de um paciente que apresenta esse tipo de mutação desenvolver metástase cerebral? E com isso, periodicamente, você ficar atento no segmento do seu paciente, a pedir ressonâncias periódicas ou não, ou um exame clínico neurológico mais detalhado. Então, a informação molecular, ela torna-se importante já no manuseio inicial do seu paciente, na investigação da presença ou não de metástase cerebral. Esse slide confuso mostra que todas essas mutações, que a gente chama de drivers oncogênicos, têm terapia. A grande pergunta é qual dessas terapias age no sistema nervoso central e como lidar com essa doença, com esse marcador específico no cérebro. Então, aí entra o papel da cirurgia, o papel do tratamento sistêmico-alvo, da terapia-alvo, o papel da radioterapia em fases distintas. O que é melhor fazer primeiro? Vamos controlar o cérebro? Vamos controlar a doença sistêmica? Vamos associar uma forma com a outra? Alguma desses remédios são radiosensibilizantes? Qual o papel do corticoide na terapia-alvo e principalmente na imunoterapia? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas essas mutações são frequentes, elas ocorrem, elas são informações-chave dentro do universo da oncologia. Então, quando você fala em terapia-alvo, esses marcadores em particular são fundamentais, porque existe terapia aqui no nosso país para isso, e com respostas incríveis, como eu vou mostrar para vocês, surpreendentes, e que mudaram os paradigmas das metástases cerebrais. Então, se há poucos anos atrás tinham pouquíssimos trabalhos na ASCO focados em metástases cerebrais, por essa resposta do sistema nervoso central, a gente tem uma inversão de valores. Hoje a indústria
e os times oncológicos, eles enfatizam um acolhimento maior desses pacientes com metástase cerebral. Não, vamos dar esse remédio que age no cérebro, vamos sensibilizar ele com radiocirurgia, ou vamos remover essa lesão que eu preciso deixar esse paciente sem corticoide porque ele é candidato à imunoterapia. Então, esses marcadores são fundamentais. Inibidores da tirosina quinase são importantes. Então, por exemplo, o paciente que expressa o ALK, veja a sobrevida de um paciente com câncer de pulmão e metástase cerebral. Ela é extremamente variada, exclusivamente de acordo com o sobrenome dela. Dependendo da mutação desse oncodriver, desse oncogênese, um paciente com metástase cerebral que até 3, 4 anos atrás ia viver entre 6 a 12 meses, hoje, se ele viver mais da metade dos pacientes, dependendo do subgrupo, ele vive 4 anos, 5 anos, 10 anos, e assim por diante. São terapias novas, talvez essa curva se estenda por 15 anos, o que até poucos anos atrás era inadmissível. Lembrando que esses pacientes também vivem mais do ponto de vista sistêmico, consequentemente, aumenta o risco de metástase cerebral. Então, a incidência das metástases cerebrais tende a aumentar no decorrer dos anos. Então, o conhecimento do neurocirurgião de entender esse processo de nome e sobrenome de doença, qual a estratégia terapêutica sistêmica e o que fazer para o cérebro é fundamental. Por muitos anos, a gente se baseou nesse clássico estudo do Petio, de 1990, que pegou em torno de 70 pacientes e dividiu eles em metástase cerebral única, radioterapia versus cirurgia seguida de radioterapia, uma significativa melhora para o grupo que recebia cirurgia com radioterapia. Veja a curva de sobrevida. Significativamente melhor, o paciente vivia em média 1 ano ou menos que isso. Mas, por décadas, a gente seguiu que a melhor opção terapêutica é a cirurgia seguida de radioterapia de cérebro total. Hoje, quando você parte do preceito paciente tem uma metástase cerebral, a primeira pergunta que a gente faz, por exemplo, um câncer de pulmão tem algum oncogênio, um driver oncogênico, um EGFR, um ALK positivo? Ótimo, ele vai ter uma sequência de tratamento a qual a cirurgia pode ter um papel, mas não de primeira linha. Ela talvez seja um papel no caso de falha terapêutica. Diferente se o paciente não apresenta esse driver de mutacional. Tem sintoma, a lesão é grande, nós vamos discutir isso em indicações cirúrgicas atuais. Ótimo, vamos discutir entre cirurgia e radiocirurgia e como complementar a cavidade cirúrgica. Ou seja, a gente deixou de ter o papel, digamos, de primordial na conduta decisória e sim a gente ter um papel coadjuvante dentro desse processo de decisão multidisciplinar. Mesma coisa para o melanoma, a gente tem drogas específicas baseadas na mutação do BRAF com resposta de 40%. Nos casos que não tem essa expressão, com respostas de imunoterapia de mais de 50%. Ou seja, aquilo que era intratável, como melanoma, passou a ser uma doença controlável e crônica, mesmo com metástase cerebral. Então, de certa forma, tudo isso é importante. Quando a gente fala em imunoterapia, já que a gente mencionou melanoma, lembrando que a imunoterapia também pode ser usada para o câncer de pulmão, para o câncer de mama, para o câncer de rim, ou seja, para os principais agentes ou histologias que metastizam para o sistema nervoso central. Esse é um slide bem confuso, mas de certa forma a gente tem que entender que o tumor ele expressa alguns marcadores, uns checkpoints na sua superfície que tornam ele invisível às células de defesa. Né? Um deles é o CTLA4, o outro é o PDL1. Por que isso é importante? Porque você pode tornar o tumor visível, dependendo do remédio que você vai dar para esse paciente. Se ele tem essa expressão do PDL1 ou do CTLA4, se combinando IP com nível, IP com pembro, esse tumor ele passa a ser sensível e tem uma resposta incrível. Você recruta as células killer e as células dos linfócitos simplesmente destroem o tumor, como se faz um processo inflamatório num corpo estranho, ou num abscesso cerebral, ou algo do gênero. Então, a imunoterapia ela tem um papel importante. Por que eu estou mencionando isso? Porque, de certa forma, em algum momento você era chamado para ver um paciente
com metástase cerebral, você viu o PET do paciente e via essa imagem disseminada. Você falou, nossa, mas eu vou operar esse paciente, olha como está o câncer. Esse foi o primeiro caso que eu fiz nesse contexto. Até fui conversar com um oncologista. Não, e como é que está a doença dele? Não, ele tem bastante doença, mas eu vou fazer imunoterapia, então eu preciso que você tire a metástase cerebral. Daí eu olhei o PET e falei, nossa, tá bom, a gente opera. O cirurgião nunca fala não, né? Vamos lá. Mas, de certa forma, você olha o PET e fala, qual que é o benefício da minha cirurgia? Não, você vai deixar esse paciente fora de corticoide, porque o cérebro tem bastante edema, e eu vou dar imunoterapia para ele. Ótimo, daí eu operei. Obviamente, você tira a lesão, em uma semana o paciente está sem corticoide, e o PET dele, 3 meses depois, era esse. Eu não acreditava, ele fez hipo com nível. Mas cadê a doença do paciente? Sumiu tudo, desapareceu. E esse é uma resposta à imunoterapia sustentada. Geralmente o paciente controla isso por meses ou anos, né, com a doença controlada com imunoterapia em muitas vezes. Infelizmente ainda não é curável, mas de certa forma a gente mudou paradigmas da conduta. E aí entra o nosso melhor amigo. Nosso melhor amigo é o corticoide, certo? Então, quando o oncologista pediu para você ver aquele caso, e você já viu uma metástase com edema, a primeira coisa que você vai fazer é dar Decadron, certo? A segunda, você ia discutir se ia dar Idantal ou não para ele, enquanto você tomava a sua decisão terapêutica ou você ia fazer o pedido para o convênio ou ia botar ele na fila do SUS lá para operar na escala da equipe, certo? E a gente vê que a cirurgia, um dos grandes benefícios da cirurgia, comparada a outras, a principal modalidade terapêutica de controle local, que é a radiocirurgia, ela deixa o seu paciente steroids free. Você opera e tira o corticoide. Você tira a lesão e tira o corticoide. Ah, o paciente ficou com uma piorou, teve uma piora do déficit, vai dar o corticoide mais 10 dias, você não vai ter edema. O corticoide ele não é terapêutico para isso. Ele melhora em alguns dias e você vai deixar esse paciente sem corticoide. Muitas vezes isso é diferente da radiocirurgia. Se a gente pensar nos princípios radiobiológicos, você vai dar uma dose alta e única de radiação, dependendo do volume da lesão. Se for pequena, ela vai desaparecer ou vai ficar igual. Se for maior, você vai ter liberação de fator de necrose tumoral, de interleucinas, vai fazer radionecrose. Passado o tempo, vai ter falha terapêutica, vai aumentar o edema. E o que você vai dar para o seu paciente? Corticoide. Então, você sempre põe na balança e coloca o primeiro questionamento: seu paciente ele é imunocandidato ou não é imunocandidato? A gente já tem duas perguntas iniciais que a gente faz antes de tomar uma decisão terapêutica. Primeiro, ele é um paciente candidato à terapia-alvo? E segundo, ele é um paciente imunocandidato ou não? Porque daí entra a questão do corticoide para a gente tomar uma decisão terapêutica em relação ao controle local. Existem inúmeros trabalhos que mostram essa discrepância em pacientes que usam corticoide cronicamente por metástases em vários órgãos, óssea, cérebro, etc. Eles vivem pior, eles têm uma resposta pior, independente do uso ou não de imunoterapia, ou seja, o corticoide ele é bom por um momento, claro, para aliviar o edema, para melhorar o sintoma, mas a médio e longo prazo ele é péssimo para o paciente oncológico. Se o paciente não vai receber imunoterapia, eles têm que pensar que todas as formas terapêuticas, de alguma forma, têm que recrutar células de defesa para combater o câncer. Então, hoje em dia, o tratamento ele vai muito para o indivíduo enxergar a si mesmo, enxergar os mecanismos de autodefesa para destruir essa doença que nasceu de uma mutação, no caso, oncogênica. Aí entrou um novo trend, né, na vida atual, e nós vamos ver por que isso é importante. Muitas vezes você tem um melhor controle local do cérebro, o cérebro assim, tem sintoma, tem 3, 4 nódulos no cérebro. Se você somar imunoterapia com a radiocirurgia, por exemplo, você tem um excelente controle local. E é isso que tem sido feito. Isso é interessante por quê? Porque cada vez mais a gente opera menos. Então, isso tem sido um novo trend, não é baseado em evidência, mas que os pacientes vivem mais e melhor quando combina as duas modalidades terapêuticas. Ou seja, você faz radiocirurgia, isso sensibiliza, existe um efeito abscopal, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Isso torna o microambiente tumoral, igual eu falei da seed and soil, né, da fisiopatogenia da metástase cerebral,
torna-se esse ambiente, uma vez que você expõe essas interleucinas, esse fator de necrose tumoral pela radiocirurgia, o tumor mais sensível aos efeitos da imunoterapia e o recrutamento dos linfócitos killer. Então, esse é um novo trend. Isso passou-se também por um processo de aprendizado no universo da oncologia. Então, quando se fazia monoterapia de imunoterapia, ou seja, só um anti-PD1, como o Pembro ou Nivo, ou só um anti-CTLA4, como o Ipilimumab, você tinha respostas, mas não respostas muito sólidas. E quando combinou os dois, ou seja, dois mecanismos recrutadores de linfócitos killers, as respostas são muito sólidas. Em torno de melhora, não de estabilidade, mas sim de resposta terapêutica de quase 60%. Então, isso são dados extremamente sólidos para o sistema nervoso central. Aqui um exemplo extremo do lado direito, uma carcinomatose meninge, ou seja, o final do trem, da linha do trem para o seu paciente. Carcinomatose meninge vai morrer em 4 meses. Não, vamos fazer imunoterapia, ele é imunocandidato, e após um ano, sem doença evidente do sistema nervoso central, com melhora de sintoma. Mesmo nessa forma terrível de acometimento do sistema nervoso central, chamado carcinomatose meninge. A gente coloca o Maia, que faz radioterapia para o cérebro total, e hoje em dia você tem essas perspectivas terapêuticas. Mas nós, cirurgiões, como que nós nos enquadramos dentro desse contexto assistencial e terapêutico que eu tenho colocado para vocês? Qual que é o papel da cirurgia? Quando a gente fala em cirurgia, a gente tem sempre uns preceitos básicos de como acessar a lesão, como ressecar a lesão, mas é fundamental a gente não ter prejuízo na qualidade de vida. Por quê? Um paciente oncológico com Karnofsky ruim, sem performance, ele não tem condição de fazer terapia. Geralmente é aquele paciente que não recebe químio, se ele está afásico hemiplégico, está acamado, com câncer, é um paciente de péssima performance. Infelizmente, ele não vai ser candidato a terapias oncológicas. Ele vai ser excluído dentro desses grupos. Então, a gente tem que ter em mente como fazer uma cirurgia boa e segura para o nosso paciente. Como acessar a lesão, como ressecar a lesão e como manter a qualidade de vida. A gente usa vários critérios. Tamanho, óbvio, a lesão grande, tem que operar. Localização, não, está perto da área eloquente, eu preciso tirar, ele vai estar muito sintomático. Tipo histológico, é muito radiosensível, é pouco radiosensível, um câncer de mama vai responder muito bem à rádio, será que eu preciso operar agora? Irradia primeiro ou irradia depois? Critérios clássicos, condição clínica do paciente, Karnofsky, idade, mas principalmente o status da doença primária. Então, a doença sistêmica está controlada ou a doença sistêmica não está controlada? Infelizmente, eu trabalho também no serviço público e no SUS ninguém é candidato a terapia-alvo ou imunoterapia. E isso tem que ser incluído como critério cirúrgico. Não tem como você falar em metástase cerebral hoje sem você dialogar com o seu oncologista e ver qual que é a perspectiva terapêutica do paciente. Não, só posso fazer químio, já fez 2 linhas, não tenho mais nenhuma estratégia de tratamento aqui no SUS. Tá bom, por que você vai operar o paciente? O que você vai acrescentar para ele de qualidade de vida? Você vai dar 1 mês de sobrevida, 2 meses de sobrevida? Doença disseminada. Não, a doença está controlada na 2ª linha de químio. Ótimo. Então, vamos tirar essa lesão que está causando sintoma, ou que cresceu, ou que falhou a radioterapia, ou que não dá para fazer radioterapia, então vamos ter que tirar, porque no SUS não sei. Então, você tem que lidar no seu contexto com esses critérios, mas você não pode deixar de incluir se o paciente é candidato à terapia-alvo ou imunocandidato. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem dúvidas. Eu consigo criar um protocolo, então, maior que 3 centímetros cirurgia, menor que 3 centímetros radiocirurgia. Eu aprendi assim por muitos anos, a gente questionou isso e publicamos que não é bem verdade isso, e hoje em dia essa corrente ela se quebrou. Então, é fundamental, sempre quando se for tomar essa decisão, levar isso para o âmbito do grupo multidisciplinar, certo? Para o seu tumor board, conversar com o rádio, com o ON, e tomar essa decisão dentro desse contexto. Então, o cirurgião, ele perdeu aquele papel da relevância decisória. Não, o que o cirurgião falar, está falado. Não, é importante, mas ela está dentro de um contexto universal de assistência multidisciplinar para esse paciente, e a gente tem que entender que esses critérios
eles têm as suas diferenças individuais para cada paciente e para cada condição de estratégia terapêutica. Um exemplo é o Karnofsky. Não se opera paciente, se a gente colocar um RPA desse paciente, é 3, porque ele tem um Karnofsky menor que 60. Ele tem uma grande lesão na fossa posterior com hidrocefalia. É óbvio que não vou operar porque o Karnofsky é de 60. Não, você opera essa lesão, 3 dias depois o Karnofsky está 90 e o paciente não tem mais hidrocefalia. Então, você tem que ver o contexto da situação e cuidado na inclusão de protocolos ou usar dados isolados dentro desse contexto. Vamos para uma outra situação extrema. Você é chamado para ver um caso como esse, olha, é um paciente da oncologia que afundou e está anisocórico e hemiplégico e acabei de entubar e pediram para você avaliar. Aí você olha, tem um sangramento na região ínsulo, núcleos da base, na ínsula à direita. O que eu faço? Você vai drenar esse tumor com hematoma? Conversa com o oncologista. Olha, paciente que evoluiu mal, seu fulano, está anisocórico, fez um sangramento. Qual a perspectiva oncológica para esse? Eu não tenho mais o que fazer. Não, esse paciente ele ia começar um tratamento específico, ele é um candidato à terapia-alvo, a imuno, então você trata ele como uma emergência neurocirúrgica. Ok, vamos operar. Você opera, esvazia o hematoma da ínsula, tira o tumor, depois de uma semana está com um Karnofsky de 70, recuperando, ótimo. Depois de mais 3 dias, apto a seguir o seu tratamento oncológico. Então, mesmo em situações de emergência, a decisão de um paciente oncológico, ela sempre é multidisciplinar e você, como neurocirurgião, faz parte disso. Então, vamos voltar para aquele nosso caso inicial. Paciente com 12 lesões de melanoma, BRAF negativo, algumas delas com edema. Não, mas esse paciente é candidato a ipinivo. Você consegue deixá-lo sem corticoide? Consigo, se eu tirar essas lesões que estão causando edema. Então, fizemos 2 craniotomias, removemos as lesões maiores causadas de edema por 2 craniotomias e o paciente iniciou IP e nivo. Né? Depois de 1 ano, o paciente simplesmente, ou mais de 1 ano, não tem evidência de doença no sistema nervoso central. Ou seja, um paciente com múltiplas metástases de melanoma, qual você teve um papel relevante na decisão, o paciente, infelizmente, felizmente, né, digo, teve essa evolução satisfatória. Que ferramentas neurocirúrgicas são importantes? Né? Esse é um outro dado que a gente sempre discute. Não, preciso de neuronavegador, preciso de isso, daquilo, preciso de aspirador ultrassônico. Aspirador ultrassônico praticamente nunca, para uma metástase cerebral, a não ser um sarcoma de base de crânio endurecido, senão não tem nenhuma utilidade, e vocês vão ver por quê. O neuronavegador é interessante, a técnica microcirúrgica, cada um tem a sua e é fundamental, mas é essencial 2 ferramentas, que essa eu insisto, nós que trabalhamos muito com oncologia, que a pessoa aprenda a usar. O ultrassom intraoperatório e a monitorização neurofisiológica intraoperatória. O ultrassom, por que ele é importante? Porque é uma ferramenta barata, fácil de fazer, você faz na beira do leito. Todo centro cirúrgico tem, por lei, o anestesista é obrigado a passar acesso central com ultrassom. Isso é determinação do Ministério da Saúde. Você pode cobrar isso, no caso do convênio da Unimed, quer que seja, o ultrassom intraoperatório, você faz esse exame no intraoperatório, então quando está lá, você cobra, é da logística. Tem no SUS, inclusive, está lá de graça no centro cirúrgico, e ajuda você a traçar sua estratégia cirúrgica, identificar a topografia da lesão, não tem shift, é dinâmico, ver se você removeu toda a lesão, se tem doença residual, e você consegue diferenciar, mesmo lesões pequenas, como as de 1 centímetro, o que é lesão e o que é edema ao redor. Então, ele é bom para lesões pequenas, como naquele caso. Então, essa lesão que a gente está vendo ali na região frontal direita, você vê que ela é extremamente bem visível e ela ajuda na sua estratégia. O sulco que leva para essa lesão é esse sulco que a gente vê aqui na parte superior do ultrassom que dá na lesão. Você está ali no sulco certo, no caminho certo e faz com que você remova essa lesão
com propriedade. E ajuda você também na sua estratégia em bloco. Eu tenho um sulco na frente, tenho um sulco atrás e a lesão está no meio. Ótimo, tira esse giro, tira essa lesão com a zona glial, que vocês vão ver que nós vamos ver que a ressecção em bloco ela é fundamental para esse paciente. Então, ajuda na estratégia como uma metástase de uma lesão como essa. Ela está no giro motor ou no giro sensitivo? Ela está exatamente no sulco central. Você tem que fazer o mapeamento intraoperatório, tem que traçar a sua estratégia, e aqui a gente vê que o ultrassom ele ajuda a ver que o sulco central está exatamente no centro da lesão. Então, a gente passa aqui o ultrassom. Ele é dinâmico, ó. Vamos daqui da frente para daqui de trás. Vamos esvaziar para não espacular o giro motor e o giro sensitivo. Você passa ele, vê as suas margens do sulco central, tira a lesão em piecemeal, nesse caso, que estava dentro do giro motor do giro sensitivo, e permite que você remova toda a lesão sem nenhum dano adicional para o seu paciente, fazendo isso com monitoramento neurofisiológico. É claro que acessar a lesão é fundamental com um mapeamento neurofisiológico intraoperatório. Sem isso, você não pode operar tumores em áreas eloquentes. É por isso que, por muitos anos, tumor em área eloquente, você mandava para radiocirurgia. Não, está no giro motor, manda para radiocirurgia. Está na área da linguagem, manda para radiocirurgia. Não vou operar esse tumor. Agora, é diferente. Para o radio-oncologista, também é muito ruim tratar esses pacientes. Porque esses pacientes eles desenvolvem mais efeito colateral. Você vai ter que dar uma dose menor de radiação, você vai ter que fracionar a sua radioterapia. E, consequentemente, ele está sujeito, se o paciente for viver muito tempo, a eventos adversos em localização eloquente. Então, não é inviável você operar tumores em áreas eloquentes. Preciso, então, fazer uma craniotomia enorme. Não, muito ruim para a oncologia. Aí entra o papel do neuronavegador. Faça uma craniotomia pontual, 4 centímetros, 5 centímetros no máximo de craniotomia, que expõe a sua estratégia cirúrgica para você ir transcortical ou transsulcal para chegar nessa lesão e mapear o seu paciente. É o suficiente. Com isso, você tem os seus acessos adequados. Saber fazer um monitoramento neurofisiológico intraoperatório também é importante. Não adianta só o fisiológico. Como é que está? Perdi o potencial. Perdeu. Você tem que fazer um real-time monitoring, você usa a sua caneta de estimuladora como um sector, trabalha nas fibras brancas, tenta remover a sua lesão em bloco, de forma contínua, e isso permite que você tire lesões como essa dentro do giro motor, certo? Como nesse paciente no pós-operatório imediato. Tratar com radiocirurgia um melanoma dentro do giro motor desse volume não é confortável para o radio-oncologista. É muito mais confortável ele tratar a cavidade cirúrgica no pós-operatório, você tem um controle local sem efeitos colaterais a médio e longo prazo. Na nossa experiência em áreas eloquentes, de mais de 180 casos, a gente tem 15% de complicação, então esse é um número que a gente tem que guardar, não é pouco, é um número significativo, mas nós vamos comparar com a radiocirurgia em breve, então vamos guardar esse número 15%. Mas a gente tem menos de 50% de ressecção em bloco, e isso é importante nesse contexto. O paciente pode evoluir mal? Pode, mas na nossa casuística em áreas eloquentes só teve um caso de mortalidade. O paciente fez uma telectasia no pós-operatório e morreu no segundo dia, mas é uma tragédia, é uma evolução ruim. Esse é um outro caso de evolução ruim, que eu não consegui remover essa lesão, foi tratada com radiocirurgia, o paciente estava sintomático, eu vi que tinha um hematoma na região posterior do tronco, então fiz uma vela otelar. Na hora que fui entrar no hematoma, começou a cair todos os potenciais e foi piorando. Parei a ressecção, não consegui acessar esse tumor e, infelizmente, o paciente piorou com a cirurgia. Mas se a gente for olhar num contexto geral dos nossos números de áreas eloquentes, como essa ampla revisão da literatura recente, a mortalidade é menor que 2%, a taxa de recuperação é menor que 3%, as complicações clínicas existem dentro dos primeiros 30 dias, mas também estão na casa de 3%, 4%. Ou seja, é um paciente oncológico que exige cuidados, mas que tem uma resposta boa à cirurgia. Então, cirurgia não é igual a complicação. Você tem que saber lidar e tem que saber evitar esses eventos adversos. Aí a gente tem só algumas nuances importantes. Fossa posterior. Fossa posterior, por mais simples que seja a cirurgia, todos nós sabemos colocar o paciente em concorde,
ou sentado, ou da forma que você quiser, ou reto sigmoideu, lateral, park bench, tanto faz. Mas para a metástase cerebral, está associado a uma maior taxa de fístula licórica, de permanência hospitalar, de readmissões hospitalares e uma taxa de hidrocefalia e principalmente de carcinomatose meníngea, que a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Volume da lesão também é importante, a recorrência local, a gente mostrou uma efetividade muito boa com a cirurgia, mas obviamente lesões muito grandes, sarcoma, que tem talvez a única metástase que é infiltrativa para o cérebro, tem uma alta taxa de recorrência local, mas principalmente a sua técnica cirúrgica. Se você faz uma ressecção em piecemeal, a sua taxa de recidiva local é maior. Se você faz em bloco, a sua taxa é menor. Se você faz em piecemeal, as suas chances de ter carcinomatose meníngea é muito maior. Mas se você tem alguns cuidados oncológicos, você ficar tirando fragmentos da lesão, a chance disso disseminar por uma pia mater, por uma cisterna e o paciente desenvolver carcinomatose chega a ser, na literatura, de 2 a 10 vezes maior, principalmente na fossa posterior. Então, a técnica cirúrgica de en-bloc versus piecemeal é fundamental para o controle local e para o desenvolvimento futuro de carcinomatose meníngea. Por que a gente se preocupa tanto com carcinomatose? Porque é uma evolução muito ruim da doença no cérebro. O paciente fica muito sintomático e as estratégias terapêuticas são limitadas. Pode fazer imunoterapia, que tem uma resposta em alguns casos, como eu mostrei para você, mas não em todos. Pode fazer radioterapia para o cérebro total, pode colocar um Ommaya e fazer quimioterapia intratecal, mas a sobrevida é muito mais baixa. Geralmente considera-se como end stage ou o final da doença no paciente, quando ele desenvolve carcinomatose meníngea ou carcinomatose peritoneal. Então, de certa forma, evitar a carcinomatose sempre é muito bem-vindo. Mas já que a gente está falando em bloco, e se eu te fizer uma ressecção da metástase, por que eu preciso irradiar? Já que eu tirei a lesão? Então, nos casos que você tem uma convicção de ressecção em bloco, muitas vezes você não precisa fazer um complemento com radioterapia, você tem que ter convicção que foi em bloco. O MD Anderson fez um estudo muito interessante de só observar esse paciente ou fazer cérebro total. É óbvio que nos casos em bloco não houve diferença significativa, comparando os dois técnicos, mas quando fez piecemeal, houve sim uma diferença significativa para falha local e falha à distância também. Então, no estudo que entrou mais de 358 pacientes, existiu essa diferença. Mas a conduta do MD Anderson, por exemplo, atual, se você tem convicção de uma ressecção em bloco, ou seja, uma doença no giro, você fez uma girectomia, tirou de sulco a sulco, sulci to sulci, sulcus to sulcus, tirou a lesão em bloco, você não precisa complementar com outra modalidade terapêutica. Caso contrário, você precisa complementar com alguma forma de radioterapia, senão seu paciente vai desenvolver recidiva local, recidiva à distância. Pode operar mais de uma metástase? A resposta é sim, por uma craniotomia ou várias craniotomias, como nesse caso, mas lembrando que as complicações cirúrgicas elas ocorrem de 8% por craniotomia. Você faz 5 craniotomias, vai ter 40% de chance de ter algum evento adverso. Você faz uma craniotomia, você vai ter em torno de 8% de algum tipo de probleminha. Esse outro estudo muito interessante comparou a fossa posterior em cirurgia em bloco, cirurgia em piecemeal e radiocirurgia. E, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento da carcinomatose meníngea foi significativamente superior nos casos de piecemeal. Então, fossa posterior, sempre que possível, fazer em bloco, se não usar outras estratégias terapêuticas, como nós vamos mencionar um pouquinho mais para frente. Então, a cirurgia ela tem um impacto importante para deixar o seu paciente fora de corticoide ou livre de corticoide, ter uma recuperação neurológica rápida, facilitar a interpretação radiológica e também o manuseio da doença do sistema nervoso central. Recentemente, muito se discute da mudança do clone celular do tumor. Então, você tem um câncer de pulmão, e aí você fez uma terapia-alvo,
e aí falhou a doença, aí apareceu no cérebro. Então, você reopera esse paciente e você vai ver que há uma mudança, dependendo da histologia, desse clone em 53%, de 17% a 53%. Então, muitas vezes, seu oncologista, ou eventualmente seu oncologista, fala: vamos reoperar esse paciente, porque ele estava indo bem, aí ele falhou ao EGFR, eu preciso ver se mudou, se tem algum outro marcador agora, num novo clone celular desse câncer de pulmão que eu possa usar na sua estratégia terapêutica. Então, talvez no futuro próximo, essa novo diagnóstico molecular e genético, devido a essa heterogeneidade pós-tratamento, passa a ser um indicativo de cirurgia. Não vou discutir sobre LIT, que é o Laser Interstitial Thermotherapy. Esse é uma cortesia do nosso amigo Surjit, do MD Anderson, junto com um colega nosso que foi para o MD Anderson fazer um fellow e acabou ficando pelos Estados Unidos, agora está em Boston, que é o Diego, e publicaram alguns trabalhos de LIT. Mas é interessante porque ele derrete o tumor, então o LIT nada mais é do que colocar um catéter, um eletrodo dentro do tumor e você dar em torno de 60 a 100 graus centígrados, dependendo da localização, e com isso você melted o tumor, você derrete. Geralmente você faz isso em áreas inacessíveis ou com dificuldades técnicas cirúrgicas, como tálamo, tronco cerebral. Por mais que seja assustador, a técnica, nossa, eu vou dar 60 graus centígrados no tronco ou no tálamo, a gente vê respostas bem interessantes com o controle local, bem como uma estratégia terapêutica para radionecrose, usar o LIT. Mas como a gente não tem no Brasil nem perspectiva de ter, não vou entrar em detalhes sobre essa estratégia. Radioterapia, isso é também interessante. Quando eu fiz meu fellow no MD Anderson, eu tentei provar que estava no boom da radiocirurgia. Eu tentei provar que a cirurgia era superior à radiocirurgia. Então, fui estudar melhor os pacientes, ia fazer os ambulatórios e via que realmente tinha alguma coisa estranha dentro do contexto de efetividade. Chegou um grande divisor de águas que era a radiocirurgia. Então, vai resolver os problemas das metástases cerebrais. Então, eu, de certa forma, fui estudar isso, fiz uma meta-análise, fui pesquisar, ver todos os estudos comparativos e não tinha diferença nos estudos comparativos. Mais uma vez, não tem nada de medicina baseada em evidência, comparando essas modalidades terapêuticas. E aí a gente vai vendo esse novo trend, que são os casos do MD Anderson, que a cirurgia resolvia a grande parte dos casos, e no decorrer dos anos houve uma inversão de valores. Agora, a grande maioria começa com radiocirurgia. Ainda se opera bastante, mas cada vez menos. Isso eu vejo na minha prática clínica. A gente faz oncologia 24 horas por dia e cada vez menos a gente opera metástase cerebral. Então, existe um novo direcionamento de estratégias terapêuticas. Mas a radiocirurgia ela é tão eficaz e não tem complicação, como nesse caso, uma lesão numa área eloquente, ali abaixo do giro motor, você faz radiocirurgia, desaparece a lesão, mas a gente, estudando esses casos, a gente viu que tem algumas nuances interessantes, né? Primeiro, que dependendo do localização, ou seja, a doença está em área eloquente, se a lesão ela é maior que 1,5 centímetro, se a doença está progressiva, ela vai ser um fator preditivo para a falha terapêutica. Se o tumor está em área eloquente, você tem a taxa de complicação, ou seja, com sintoma neurológico, de 22%. Qual que é a nossa taxa de complicação com cirurgia? 15%. Então, ou seja, é uma modalidade eficaz, é minimamente invasiva, mas ela não substitui a cirurgia, né? Um outro dado interessante, a gente foi estudar os casos que falharam a radiocirurgia. Tudo é radionecrose. Não, na verdade não é tudo radionecrose. Quando a gente fez um estudo histológico desses tumores, 1/3 era radionecrose, ou seja, efeito de tratamento. 1/3 tinha efeito de tratamento e tumor viável, e 1/3 era só progressão de tumor. Então, nem tudo é radionecrose. Parte disso é radionecrose, parte disso é evolução da doença com efeito de tratamento ou isolado. Um outro dado interessante é que o efeito radiobiológico ele não ele tem um tempo de validade.
a efetividade da radiocirurgia ela vai diminuindo com os anos. Obviamente, até poucos anos atrás, a maioria dos pacientes morria com 1 ou 2 anos de vida, metástase cerebral, de melanoma, de pulmão, raramente o paciente ia viver mais que 1, 2 anos. Hoje eles vivem muito. Então a gente observa que os pacientes tratados com radiocirurgia, em algum momento eles falham, principalmente dependendo do volume da lesão. Então a efetividade ela vai caindo gradualmente. Por que isso é importante? Você tem uma lesão de 2 centímetros, tem menos que 3 centímetros, mas o paciente ele é candidato a uma terapia-alvo, tem uma perspectiva de sobrevida pelo JPA atual longa, talvez a cirurgia seja uma opção mais viável do que a radiocirurgia. E a gente vai ver, mais uma vez, pelo papel principalmente do corticoide, então as complicações cirúrgicas são mais agudas e as complicações da radiocirurgia são crônicas, de radionecrose, de falha terapêutica, de crescimento da lesão e dependência ao corticoide. Aí a gente entra na questão do tamanho. Como eu falei para vocês, existe esse paradigma dos 3 centímetros. Não, 3 centímetros eu vou operar, menor que 3 centímetros eu vou fazer radiocirurgia. E todos vocês já escutaram isso ou trabalharam com isso. Então, realmente, dependendo do ano em que isso era discutível, o 3 centímetros ele era um divisor de águas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente coloca tudo isso num contexto de tamanho, prognóstico, histologia, nome e sobrenome, e avalia qual a melhor estratégia terapêutica. Não, esse paciente é imunocandidato, tem uma lesão de 2,5 centímetros, então vamos sensibilizar com a radiocirurgia e dar imuno. Tá bom, se precisar, depois se opera. Ou o contrário, ele tem muito edema, então eu vou precisar que você tire essa lesão para eu poder fazer imunoterapia. Tá bom, então vamos operar essa lesão e fazer imunoterapia. Então, o contexto decisório, ele deixou o 3 centímetros de lado. E quando a gente vai analisar friamente o número mágico 3 centímetros, esse é o estudo do Shaw, do RTOG, da toxicidade da radiocirurgia, que criou esse número mágico, ele dividiu em 3 grupos. Menor que 2 centímetros, entre 2 e 3 e entre 3 e 4. E aí você vê a taxa de complicação crônica na penúltima fileira, dependendo da dose, ela não tem muita diferença de 2 e 3 para o 3 e 4. Entre 2 e 3 tinha 30% de complicação. 18 grays, 20% de complicação. 3 e 4 com 15 grays, 14% de complicação. Então, da onde surgiu 3 centímetros? Então, a gente viu já por vários outros estudos que foram feitos que tamanho, sim, é importante, mas ele é progressivamente pior. Quanto menor a lesão, mais eficaz e menor a taxa de complicação da radiocirurgia, uma coisa óbvia. Você vai ter menos efeitos radiobiológicos e vai ter um controle local maior por tempo sustentado. Quanto maior a lesão, esse efeito radiobiológico cai no decorrer do tempo. Então, o mito dos 3 centímetros não existe mais. Mas a gente começou a entender que não é um contra o outro. Não é cirurgia versus radiocirurgia. Para você ter um controle local satisfatório, eu abandonei meu obsessão em provar que a cirurgia era mais eficaz que a radiocirurgia. Não, vamos entender a doença e vamos entender como a gente consegue controlar melhor o cérebro para os nossos pacientes. E a gente vai ver que o paciente tem 4 lesões, como eu mostrei para vocês naquele caso anterior. 2 grandes e 2 pequenas. Tá bom, vamos tirar as 2 maiores, irradiar o leito e irradiar as 2 outras menores, ou seja, usar uma com a outra. Ou melhor, complementar o tratamento de cirurgia com a radiocirurgia para o local. E aí entra a questão do efeito abscopal. Então, a radioterapia, em algum momento, ela é um sensibilizante, assim como a cirurgia também é um sensibilizante para os efeitos terapêuticos. Você expõe o tumor. Então, aquilo que a medicação quer, que você exponha o antígeno, e que a medicação torne esse antígeno visível para o linfócito killer ou para a terapia-alvo, para você ter uma imunomodulação melhor, isso chama efeito abscopal indireto da terapia, principalmente para a radiocirurgia. Você trata uma lesão e uma outra lesão não tratada fica mais sensível à imunoterapia porque você expôs o antígeno de uma das lesões. Então, isso é interessante e é por isso que existe uma tendência atual New Trends de fazer radiocirurgia seguida de imunoterapia.
A grande dúvida que a gente tem dentro desse contexto complexo que eu falei para vocês é o que fazer antes. Qual que é o timing disso? Vamos fazer cirurgia primeiro, depois radiocirurgia. Ou vamos fazer cirurgia, sem radiocirurgia, e a gente dá imunoterapia. Mas já que funciona para o cérebro, por que não dá o tratamento e a gente acompanha o cérebro e daí não opera? Ou seja, ninguém sabe direito. Ninguém sabe ainda hoje, dependendo de cada subgrupo de oncodrivers específicos ou de pacientes imunocandidatos, qual que é a melhor estratégia desse timing de terapia sistêmica ou imunoterapia e ou radiocirurgia barra radioterapia cérebro total e ou cirurgia. Então, isso a gente sente uma dificuldade muito grande. A gente continua ainda com a medicina baseada em tendência, sem ter a medicina baseada em evidência, mas essa é a tendência atual. Da mesma forma, números mágicos. A radiocirurgia era praticamente proibitiva de fazer mais que 4 lesões. Não, vamos fazer cérebro total. Até que nesse estudo clássico do Yamamoto, ele tratou 10 lesões no cérebro com radiocirurgia. E essas 10 lesões tiveram uma resposta muito boa de controle. Aí, para minha surpresa, dando palestras mundo afora, uma vez fui dar uma aula em Dubai, tinha um cara do Líbano que tratou 74 lesões no cérebro com radiocirurgia. Daí eu achei que eu não tinha entendido no inglês meio árabe, né? 74, eu quanto? 34? Não, 74, não, 74 lesões com radiocirurgia, usando Vimate, em 4 sessões, ele foi fazendo e mostrou lá o planejamento, falou, meu Deus do céu, eu vivi para ver isso, né? Já que isso é uma frase comum aí dos memes atuais. E realmente são tendências atuais. Então a tendência é que cada vez mais você use as técnicas minimamente invasivas. Então a radiocirurgia no contexto geral ela é boa para o controle local. O paciente vai embora precocemente, tem baixa morbidade, é um conceito de minimamente invasivo e existe esse trend de combinar terapias. Mas tem complicações, principalmente pacientes que têm uma perspectiva de sobrevida longa e doenças em áreas eloquentes. Aí um trend atual é radiocirurgia para o leito operatório. Da onde surgiu? Como diz no Globo Repórter, quem são, o que comem, onde vivem, a radiocirurgia para o leito operatório. Você vai estudar esses casos, eles têm série de 30 casos, de 40 casos, todos estudos retrospectivos, mas com resultados interessantes. E nós passamos a adotar isso. Vamos evitar o cérebro total, vamos consolidar o cérebro, removendo essa lesão e tratando a cavidade cirúrgica. Né? Então, quando a gente passa no controle local, varia de 5% a 25% de recidiva com essa estratégia de radiocirurgia para o leito operatório. Aí a gente compara para o clássico cérebro total, é praticamente similar, em torno de 25% de falha terapêutica local e com uma taxa menor de falha à distância. Então, não é que isso é uma técnica inovadora de a radioterapia de cérebro total não funciona. Não, ela funciona da mesma forma que a radiocirurgia de cérebro total. Se a gente pensar em doença à distância, até melhor que a radioterapia, a radiocirurgia para o leito operatório, vocês têm uma taxa de controle cerebral global melhor, e de longo prazo, melhor também, como se faz um fracionamento longo e não uma dose única, sustentada melhor a partir de 1 ano, como o Paul Brown mostrou no estudo dele, sustentada mais sólida do que a radiocirurgia para o leito operatório. O grande problema é esse, é que o paciente vai viver mais e o paciente tem uma chance maior de desenvolver um déficit cognitivo. Né? Obviamente, queda de performance é algo muito ruim na oncologia, para todo paciente e para todo mundo. Então, se o paciente desenvolver uma síndrome demencial, vamos chamar assim, por déficit neurocognitivo, com perda de memória, incapacidade laborativa, isso é muito ruim. Então, se evita, de certa forma, a radioterapia de cérebro total. Mas, atualmente, você pode usar. Lembrando que, obviamente, esse declínio cognitivo não é exclusivo da radioterapia de cérebro total, tem outros fatores que podem adver a isso. Mas, se você fizer um sparing do hipocampo, ou seja, você preservar o hipocampo e dar mementina, a taxa de complicação da radioterapia para o cérebro total ela é
menor, ou seja, do ponto de vista de déficit cognitivo. Então, existem medidas neuroprotetoras que podem ajudar o paciente a receber radioterapia de cérebro total. Mas aí tem um novo trend atual. Para o radio-oncologista, não é simples você fazer um planejamento cirúrgico numa cavidade cirúrgica. Quando a gente opera, você vai lá, enche de surgicel, o cérebro cai, fica aquela cavidade deformada. O planejamento ele faz 2 semanas depois da cirurgia, então aquele cérebro que tem um certo hematominha dentro do leito operatório, não é aquela imagem de ressonância clara, ele vai tentar desenhar ali. Ótimo. Mas um outro grande problema, o cirurgião ele vai coagula toda a borda cirúrgica, né? Então você faz a hemostasia, e daí é essa borda cirúrgica que vai receber uma dose alta de radiação. Por que não inverte? Por que você não faz a radiocirurgia, depois de 3 a 7 dias você opera? E qual que é o benefício disso? Então, esse é um estudo muito interessante do grupo do Petri, com 180 pacientes, comparando 2 grupos, radioterapia pré-operatória, radiocirurgia pré-operatória ou radiocirurgia para o leito operatório. E mostrou uma taxa muito menor de carcinomatose meníngea para esses pacientes, ou seja, você diminui aquela preocupação que a gente tem da pós-operatória, e uma taxa muito menor de radionecrose, significativamente menor. Ou seja, mais uma complicação da radiocirurgia que é evitada se você inverter os valores. Então, esse é o nosso trend atual. A gente já fez, precisa atualizar 16 casos de fazer radiocirurgia pré-operatória, esse é um câncer de rim, uma lesão occipital, vendo aqui no ultrassom. Imagina para o radio-oncologista desenhar essa lesão, é muito fácil, uma lesão grande, volumosa, mas ele pode dar uma dose alta de radiação, no caso ele fez 20 grays, e depois de 5 dias a gente removeu essa lesão. E o paciente até hoje não teve nenhum tipo de recidiva local. E fizemos uma ressecção em bloco. Então, esse é o nosso trend atual. Como que você tem feito? Foi indicado cirurgia? Ótimo. Vamos fazer radiocirurgia para o leito operatório e depois a gente opera essa lesão. Por muitos anos, se a gente pegar o livro, acho que o Apio, até um dos editores, se eu não me engano, aquele livro do Paulo Henrique, da Apio, Ramina, eu fiz um capítulo de metástase cerebral e fiz esse fluxograma. Mas aí eu aprendi no decorrer dos anos, desculpa, que não funciona mais, se atualizar no livro atual, não vou mais colocar fluxograma nenhum. Porque tudo isso muda. Você não consegue criar um direcionamento homogêneo para o seu paciente. Você tem que individualizar cada caso. A gente tem uma dinâmica de terapias variáveis ano a ano, com novas estratégias. Então, fluxogramas como esse que eu coloquei no livro do Apio não funciona mais. Certo? Se a gente for ver no próprio NCCN, que é o Centro Nacional de Câncer Americano, de Guidelines, você vê ressecção de metástase cerebral ressecável. Como cirurgia, cirurgia seguida de cérebro total, cirurgia seguida de radiocirurgia, só radiocirurgia, ou radiocirurgia seguida de cérebro total. Tudo é viável, tudo é possível, certo? Então, a forma como você vai lidar com isso, a gente deixou de fazer fluxogramas para ter algumas diretrizes de tratamento, algumas direções de tratamento. Primeiro, fundamental ter um approach multidisciplinar e avaliar se esse candidato é a imunoterapia ou a terapia-alvo. A gente tem uma tendência a lesões menores que 1,5 centímetro a começar com radiocirurgia, uma tendência a lesões maiores que 1,5 centímetro a começar com a cirurgia, isso é uma tendência, não é um direcionamento. Como eu falei para vocês, a gente individualiza caso a caso. Se fizer uma ressecção em bloco, eventualmente faz radiocirurgia. Agora, na verdade, a gente começa com a radiocirurgia. Ressecção em PCMI, sempre complementar com alguma forma de radioterapia, seja a radiocirurgia ou cérebro total. Fossa posterior, hoje, para mim, é a principal indicação de radiocirurgia pré-operatória. Então, se existe esse trabalho do Petri atual de vamos fazer radiocirurgia pré-operatória, esse é na fossa posterior. Com isso, eu espero, ainda isso é muito novo, que a gente tenha uma menor taxa de eventos adversos, principalmente carcinomatose meníngea, uma vez que você irradia antes esse paciente do que operar. Mas caso você vá operá-lo por uma situação de emergencial, sempre complementar e até discutir
fazer um cérebro total, dependendo do número de metástases. Ou seja, o cérebro total passa a ter um valor decisório maior para a fossa posterior. Lembrando que de nada disso vale se a doença primária está fora de controle. Você não pode olhar o cérebro sem entender a doença como um todo. Você não tem mais terapia viável para esse paciente. Se a doença progrediu no fígado, no pulmão, não tem por que a gente ficar, digamos, investindo na terapia cerebral ou em estratégias invasivas para o nosso paciente que não tem mais perspectiva de tratamento oncológico. Então, para finalizar, é fundamental estratificar esse paciente adequadamente, usando caráteres histológicos e moleculares. Não existe fluxograma de tratamento, mas sim de terapia personalizada, baseada nesses marcadores e na expertise e disponibilidade de cada serviço. E não apenas, infelizmente, a gente ainda vive num contexto de medicina baseada em tendência. Cirurgia ainda é uma modalidade cirúrgica, e o objetivo sempre cirúrgico é preservar a qualidade de vida e fazer a ressecção em bloco, sempre considerar com sua equipe multidisciplinar se seu paciente é imuno ou target, imuno ou candidato à terapia-alvo. Não olhar apenas o cérebro, que é o que você vê na ressonância ou nas fotos de WhatsApp que você recebe do residente, entender a doença como um todo, para que você não trabalhe sozinho, para não chegar em lugar nenhum. O paciente oncológico é um paciente complexo, dinâmico, do ponto de vista temporal, que sempre a gente tem estratégias, terapias que vão mudando ano a ano. Então, a gente tem que trazer a equipe multidisciplinar para o contexto atual da possibilidade do serviço e o que você pode oferecer para o seu paciente da melhor forma possível. Então, é isso. Obrigado. Marcos, muito obrigado pela sua colaboração. Esplêndido a sua apresentação. Uma apresentação realmente que nos deixa imaginar aquilo que nós precisamos. Você entregou o tabuleiro de xadrez, você entregou um tabuleiro de xadrez com todas as peças e que nós possamos aprender a mexer as nossas peças. Nós sabemos que o bom jogador de xadrez não é aquele que ganha com rainha ou com rei, é quem mexe com os peões. Existem muitas colocações, nós vamos conversar depois um pouquinho mais, mas eu queria passar... Só complementando, Nazareno, já que você fez essa analogia bem interessante, até pouco tempo atrás, o neurocirurgião era a rainha do tabuleiro de xadrez. Imagino. É isso. Agora a gente está para um cavalo para peão, assim, sabe? Talvez um cavalo para peão. É isso que eu quero chegar. É nisso daí que eu quero chegar. Nós somos um mero contexto dentro do tabuleiro de xadrez e precisamos trabalhar junto aos nossos pares, principalmente não só os pares, como os locais em que nós vivemos e trabalhamos, que são problemáticos. Vocês sabem muito bem disso. Existe a nossa diferenciação em locais e nós que temos que realmente sofrer em buscar a fazer um tratamento melhor, mais digno para o nosso paciente. Né? Então, nós temos que usar isso. Eu gostaria de passar a fala para o nosso amigo Apio, certo? Eu vou abrir os microfones, por favor, só um minutinho, certo? Vou deixar abertos os microfones e todo mundo realmente pode depois tecer algum comentário, se quiser. Tá? Então, Apio, está aberto, Apio? Alô, Apio? Você tem que ligar seu microfone, Apio. Não, mas... Está aberto. Vocês estão me ouvindo agora? Bem, estamos ouvindo bem. Ok, boa noite a todos. E depois dessa apresentação completa do Marcos, eu já não tenho muito a dizer. Mas primeiro eu vou começar com uma brincadeira. Eu vi que o Dr. Marcos Maldaun não é enxadrista. Porque eu, como sou filho de um enxadrista, meu pai foi um grande enxadrista, e enxadrista não fala em rainha, fala em dama. Rainha significa ignorância crassa no xadrez. Então, nos próximos comentários, fala em dama e não rainha. Agora você me deu um checkmate aí, Apio. Realmente eu não entendo muita coisa, não. Brincadeiras afora. O Donizete prova que futebol eu jogo bem, apesar do peso, ainda jogo bem. Você tem que perdoar o nosso amigo Apio, que ele é gaúcho. Tem que ser uma dama. Não,
Eu convivi minha vida inteira, minha infância e adolescência. O meu pai foi um grande enxadrista. Eu convivi, para aqueles que conhecem xadrez, foi meu contemporâneo Henrique Mecking, foi o único grande mestre internacional brasileiro. Ele era meu contemporâneo, onde eu nasci, de modo tal que xadrez fez parte da minha vida. Por isso o comentário. E, na verdade, eu vou fazer alguns comentários comentando, e isso é para os mais jovens. Na verdade, aqui nós temos 3 gerações. Eu sou da geração mais velha, temos a geração do Malda 1 e depois temos a geração dos jovens e dos residentes. E eu sou da geração em que nunca, jamais se fez diagnóstico de metástase múltipla. Nós fazíamos diagnóstico de um processo expansivo através de uma arteriografia. E aí nós tratávamos a lesão e descobrimos se aquilo era um tumor intrínseco ou se era uma metástase, pelo anatomopatológico. Então vejam que o tempo mudou. Primeiro, porque não se fazia diagnóstico de lesão múltipla, porque não tinha imagem que nos desse isso. Eu sou do tempo em que, estudante, aprendi uma regra que naquela época era seguida religiosamente. Paciente com 5 anos de doença maligna e sem recidiva está curado. E nós aprendemos hoje que isso não é verdade, que às vezes as doenças recidivam com muito mais anos, e eu vou apresentar no fim um pequeno caso recente para confirmar isso. Terceiro, eu sou da geração que tive o privilégio, e isso realmente foi um privilégio, que eu fui conhecer o primeiro aparelho de tomografia do mundo em Londres, no Queen Square. E aquilo, para mim, foi uma mudança radical. Eu saí da arteriografia, da pneumoencefalografia e da ventriculografia para a tomografia. E do primeiro aparelho do mundo. Foi neste aparelho, alguma informação histórica ou pseudo-histórica, em que foi fazer exame a filha de um presidente do Brasil naquela ocasião, e graças a isso o Dr. Paulo Niemeyer, que encaminhou a paciente, ganhou o primeiro tomógrafo do Brasil no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a filha do general Ernesto Geisel foi encaminhada para o Queen Square. Então, graças a isso, o primeiro aparelho do Dr. Paulo Niemeyer foi graças a uma paciente encaminhada para o Queen Square. Anotem na história da neurocirurgia brasileira, porque eu estava lá e eu sei. Bom, e aí depois, então, quando eu voltei, a tomografia mudou a vida da gente e muito depois a ressonância. É claro que tudo isso que o Dr. Marcos disse, e disse com muita propriedade, nós temos que nos lembrar que ele trabalha no Sírio-Libanês. E 90% ou 95% dos hospitais do país não são o Sírio-Libanês, menos até 97%. Então, nós temos que saber que a nossa realidade é variada. Eu ainda confesso que tenho o privilégio de trabalhar num hospital público, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é tido como um dos melhores do Brasil, e de modo tal que ainda vivo uma realidade que é razoavelmente aceitável. Por exemplo, nós temos radiocirurgia no Hospital de Clínicas, poucos hospitais públicos no Brasil têm radiocirurgia, de modo tal que a gente tenta se aproximar daquilo que o Dr. Malda 1 apresentou. Mas também isso não pode ser motivo de frustração, porque se a gente não tiver tudo aquilo que ele apresentou, a gente não faz medicina? Não, a gente faz. Faz da melhor maneira possível. Um comentário crítico aí, e o Nazareno comentou no início que queria convidar os oncologistas. Hoje em dia, neurocirurgião que não trabalha junto com o oncologista é um estranho no ninho, porque ele é simplesmente um operador e não é um médico que contemple a doença como um todo. Eu vivo cobrando os meus residentes todos os dias. Nós temos um hospital onde tem muita doença maligna, mas muito mesmo. E a primeira pergunta, quando eles me apresentam o caso, a minha pergunta seguinte é o seguinte: qual o prognóstico oncológico desse paciente? Se nós não fizermos essa pergunta, nós vamos tratar errado. Eu não tenho a menor dúvida. E muitas das vezes nós vamos operar doentes que não têm mais indicação. Então, essa pergunta é crítica e tem que ficar na cabeça dos jovens. Qual é o prognóstico oncológico do paciente? Bom, agora, o Marcos também falou do fluxograma que está ultrapassado. Seguramente, muitos fluxogramas que eu aprendi foram ultrapassados, mas vão surgindo outros. Isso é a história natural da medicina. Muita coisa que a gente se escreveu, às vezes a gente se arrepende de ter escrito porque as coisas passam no tempo. Mas é assim mesmo, de modo tal que esse fluxograma não existe, mas existem outros, que ele chamou de tendências, e que a gente segue e até que talvez daqui a 5 anos não se siga mais. Eu tenho uma ideia, e essa ideia é baseada na minha experiência, que não é só minha, obviamente, que os neurocirurgiões jovens, e aqui vale isso para vocês que estão aí,
vocês têm que fazer o tratamento conjunto. Por quê? Porque a neurocirurgia vai mudar. Muita doença neoplásica cerebral vai ser tratada com métodos clínicos e não cirúrgicos. E se nós não tivermos envolvidos nisso, nós vamos operar muito pouco. Isso vale para quem, por exemplo, eu opero muito adenoma de hipófise e prolactinoma, que eu operava muito, eu opero um por ano hoje, por óbvias razões. Então, nós temos que estar envolvido no tratamento multifatorial das metástases, porque elas vão diminuir. Embora, por outro lado, os pacientes, como vivem muito mais, têm mais tempo de ter metástase. Eu queria comentar um caso para exatamente complementar isso que eu apresentei a vocês, e o Marcos certamente conhece, porque ele trata muito disso. E, casualmente, há uma semana atrás, eu operei uma paciente de 50 anos que tinha, Marcos, tu certamente viste, mas não muitos, uma história de diagnóstico de melanoma há 22 anos. 22 anos. E já tinha sido submetida a vários procedimentos de melanomas cutâneos, melanomas da parede abdominal, etc, etc. Mas estava muito bem, com Karnofsky de 100. E essa paciente teve uma crise convulsiva depois de 22 anos. E 22 anos após, essa paciente fez um diagnóstico de metástase frontal posterior com sangramento. E aí um outro detalhe que o Marcos comentou e que é importante, eu ressequei a lesão em bloco, convencido plenamente que eu tinha tirado toda a lesão inteira, como foi a minha sensação. Eu entreguei ao patologista um nódulo de 3 centímetros, e um mês depois, essa paciente, que faz uma semana, voltou para mim com sangramento, certamente porque eu não tirei toda a lesão, deve ter ficado um fragmento. Sabedores que nós somos que melanoma sangue. Então, essa doente agora foi reoperada, felizmente nas 2 cirurgias correu bem, ela amanhã está começando a radiocirurgia, e, nesse meio tempo, já está encaminhado à imunoterapia. Mas vejam que, portanto, uma doente com diagnóstico de 22 anos pode ter metástase? Pode. Essa paciente teve. É comum? Não, é raríssimo, e o Marcos poderá me corrigir, mas a gente vê esses casos. Eu acho que metástase, quem passou por gerações de realidades como eu, mudou muito. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, nós vamos ver uma outra realidade. E essa outra realidade vai ser com base também no exame de imagem. O Marcos comentou que o PET é pouco informativo. Essa paciente que eu operei, uma semana antes da recidiva, tinha um PET-CT normal. Então, lesões pequenas passam com muita facilidade. Então, assim, eu, como conceito final, até porque todos vocês devem estar com fome e com vontade de jantar, doença metastática, doença oncológica, nós temos que ter um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho deve optar sempre pela melhor decisão, e nem sempre a cirurgia é a melhor decisão, ou nem sempre a cirurgia é o primeiro procedimento. Isso faz parte de um cabedal de atitudes. Nós sabemos que nos hospitais públicos a quimioterapia realmente é muito limitada, o Marcos comentou, no próprio Hospital de Clínicas a imunoterapia para nós tem várias limitações, não são poucas, ou terapias-alvo também, mas o fato é que nós temos que trabalhar com a realidade com que se vive. Então, o neurocirurgião tem que trabalhar com o oncologista, tem que trabalhar com o radioterapeuta, e se não fizer isso e trabalhar sozinho, os seus resultados vão ser muito ruins, porque o resultado a médio e a longo prazo não vai avaliar devidamente o paciente. Cumprimentos, Marcos, pela apresentação, que fosse praticamente completo, e eu nunca digo completo, porque completo não existe. Havia um professor meu que dizia: eu não dou 100 para ninguém, porque o único aluno que eu daria 100 era para mim mesmo. Então, mas a tua aula foi excelente, esgotou todo o assunto. Agradeço a gentileza. A minha ideia era fazer só pequenos comentários, porque eu sabia que seriam poucos, e passo a palavra ao Nazareno e obrigado pelo convite. Apio, você é número 10. Parabéns para você. Você sempre com as suas boas colocações, nos conhecemos há anos, e conheço realmente as suas colocações. Marcos, você quer comentar alguma coisa, Marcos? Não, acho que o Apio colocou muito bem. Dizer que aprender a lidar dentro do contexto que cada um pode oferecer. A realidade do SUS é muito diferente, eu também trabalho no SUS. Então, essa mensagem final que o Apio colocou é fundamental. Você tem que, dentro daquilo que você tem à disposição, mas nunca deixar de
colocar isso em caráter multidisciplinar. Certo. Então, tomando o que você falou para o que o Apio falou, no tabuleiro de xadrez, a dama não trabalha mais sozinha. Certo? A dama agora é um peão para um cavalo e o time como um todo tem que tomar a decisão da melhor estratégia cirúrgica, da melhor estratégia. Eu tento me considerar sempre um peão, porque o jogo de xadrez é ganho por peões. Certo? Sempre quem ganha jogo de xadrez é peão. E como eu me acho um peão, certo? Eu sempre vou ser um peão. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Elton Bezerra, que é um colaborador nosso aqui da residência. Elton, passa a sua vez como organizador comigo aqui desse encontro. Boa noite, Marcos. Eu queria cumprimentar novamente. A aula é excelente, eu já conhecia ela, mas ela vai ficando cada vez mais completa. Apesar do tema vasto, a aula é tão completa que vai deixando pouca margem às dúvidas. Em relação à dificuldade do trabalho com SUS, aqui, num dos estados mais pobres do Brasil, apesar da gente trabalhar, graças a Deus, pelo SUS num dos melhores hospitais, como o doutor Nazareno já falou, a gente tem um bom microscópio, tem o melhor que a cidade pode oferecer, a gente não vê muito imuno nem terapias-alvo aqui, mas uma realidade nossa possível é a radiocirurgia. Eu gostaria de saber, em relação a esse trend novo, que é a radiocirurgia neoadjuvante, se atualmente é o trend que você utiliza em 100% dos seus casos. Da última aula que eu vi, se eu não me engano, você estava com 10 casos, tem pouco tempo, já está com 16. Então, eu suponho que todo o que foi utilizado até agora foi a radiocirurgia neoadjuvante. Porque eu acredito, não sei, eu e meus pares aqui de Teresina, tem alguns presentes aqui, eu não conheço ninguém que fez aqui em Teresina, e acredito que esse seja o trend mais novo e mais atual no momento. Sem dúvida, esse é o nosso trend atual. Também temos dificuldades, mesmo no serviço privado, também não trabalho só no Sírio, trabalho em outros serviços aqui, na Beneficência, no Santa Paulo, que lá a liberação do convênio da radiocirurgia demora. Então, às vezes a gente não consegue esperar 2, 3 semanas para ter o planejamento, a liberação. Então, não são todos os casos, gostaria que fosse todos os casos. Geralmente, os nossos pacientes do Sírio, a gente toma essa decisão, ele já planeja, em 3 dias ele está tratado e em 1 semana ele está operado. Ou seja, fez todo o tratamento para o cérebro em 1 semana. Nos outros hospitais, às vezes a gente tem essa dificuldade em liberação da radiocirurgia. Acho que esse número também não é maior. Mas se você me perguntar o que o ideal hoje, baseado no trend, é fazer essa combinação. Mas talvez a mensagem principal é principalmente para a fossa posterior. Fossa posterior, tecnicamente a gente opera a fossa posterior, não tem nenhum segredo técnico. O grande ponto é a alta taxa de carcinomatose meningeal, ela ocorre. Você tem um alto fluxo licórico ali. Então, você tem uma lavagem, vamos falar assim, por mais que você tenha todos os cuidados, contínua no perioperatório, pré, intra e pós-operatório. Tem líquor passando o tempo todo. Você tá operando, você está jogando soro, certo? Você está lá coagulando, lavando, jogando soro. Mas você tem um cuidado oncológico, isolar campo, colocar o algodão ao redor. A taxa de disseminação, se você não conseguir uma ressecção em bloco, é alta. Então, priorizar para a fossa posterior, fazer o tratamento pré-operatório com radiocirurgia. Óbvio, para o supratentorial sempre que possível, mas esse seria o novo trend. Entendi. Outra pergunta, era para ser até eu ter colocado nessa primeira, mas eu acabei esquecendo. Aqui, fazendo pelo SUS, eu acredito que a gente teria essa dúvida. Faz a neoadjuvante, e aí, por algum motivo do SUS, falta de vaga de UTI, teve que adiar a cirurgia, esse tipo de coisa. Eu sei que dos casos que você operou de 3 a 7 dias, e por aulas passadas, você disse que não teve qualquer complicação em relação à abordagem cirúrgica. Já teve algum caso que, não sei se você operou fora do Sírio, no SUS, algum caso que prolongou, teve que operar só 3 semanas depois, que a cirurgia foi diferente ou não? Aqui no SUS também é bem difícil fazer radiocirurgia. Você tem aí algo muito bom. Não é todo hospital do SUS que tem radiocirurgia. Geralmente encaminha para um outro hospital, referência. Aqui em São Paulo, acho que tem 2 ou 3 que fazem pro SUS radiocirurgia numa cidade desse tamanho. Então, eu não tive. Eu já operei falha terapêutica, como a gente até publicou. Então, se você não conseguir, a partir de 3 dias você pode operar. Digamos que nessa dinâmica do SUS, fez radiocirurgia na sexta,
na outra semana não tem vaga na UTI, mas na outra segunda eu vou ter... Pode operar, não tem problema. Isso tudo é medicina baseada em tendência. Então, se você deixar até um tempo maior da radiocirurgia, às vezes ela pode ser até um pouco mais eficaz do ponto de vista de controle local. A partir de 3 dias, você está apto a poder fazer essa estratégia. Então, não é imprescindível você estar. Aqui a gente segue o protocolo do Petrel e opera em torno de 5 a 7 dias. Essa é a nossa média. Vamos dar uma semana e a gente opera. Mas se passar por outros motivos, eu não vejo problema algum em você fazer a cirurgia. E às vezes, demora muito, não precisa mais operar, né? Não, então, a única grande diferença é que, geralmente, nessa estratégia, o radio-oncologista vai dar uma dose maior. Ele sabe que você vai operar. Então, assim, também você não pode... então, vamos seguir, que vai ter complicação. Você vai fazer radionecrose, pode ter piora do edema, etc., se você esperar muito tempo. Né? Então, por exemplo, aquele caso que eu mostrei da metástase de câncer occipital, acho que eu não me engano era rim, volumosa, tinha 3,5 para 4. Ele deu 20 grays, que é uma dose bem alta para esse volume. Entende? Então, a gente tinha que operar ele em 5 dias no máximo, né? E conversando com o paciente próximo, tal, se ela piorasse, a gente fazia. Mas foi sem problema algum, a cirurgia tranquila, sem nenhum evento adverso, como se fosse operar um caso sem tratamento prévio. Eu vou aproveitar a presença do nosso radiocirurgião, que está na sala, pessoa muito competente com quem eu trabalho, jovem, promissor, nos ajuda bastante, nós temos bastante ajuda, nós temos as mesmas dificuldades do SUS aqui, a radiocirurgia é muito complicado, mas eu queria que o Alfredo colocasse algumas coisas. Alfredo. Assim, eu acho que a aula do Dr. Marcos foi bem completa, né? Então, como já foi elogiado aí, então dispensa aí comentários a respeito da aula. Mas, falando um pouco da nossa realidade aqui do SUS, a gente teve uma mudança no SUS ano passado, e quando eu cheguei aqui em 2015, vim de um hospital SUS que fazia muita radiocirurgia, a gente fazia radiocirurgia 1 a 2 por semana, e aqui a gente fazia muita também. Embora tinha esse paradigma, que foi até colocado na aula pelo Dr. Marcos, quanto ao número de lesões, tamanho das lesões. Então, quando a gente pedia liberação para o SUS, se a médica lá, a auditora, olhasse lá 2 lesões, 3 lesões, ela negava a radiocirurgia. E a gente acabava tendo que fazer crânio total. Mas hoje, quando é possível, aqui a gente faz. Então, para o SUS, infelizmente, a gente ainda faz muito crânio total, mas pacientes mais diferenciados, que têm acesso ao convênio, a gente só faz crânio total quando tem indicação com IMRT e proteção de hipocampo. E radiocirurgia mesmo, a gente já não segue mais aquele padrão antigo, de até 2 lesões, 3 lesões, não. A gente já tem casos de paciente aqui que a gente está controlando com radiocirurgia há 2 anos, já fez mais de 10 lesões, mais de 12 lesões. Então, isso baseado nesses estudos aí que já surgiu, mostrando realmente benefício no controle desse paciente. Agora, tecnicamente, a radioterapia aqui do São Marcos, a gente tem condição de fazer essa questão técnica de, em um dia, fazer todo o planejamento e o tratamento do paciente, até porque há 2 anos atrás a gente fazia isso em um dia. Então, o paciente vinha na sexta, no sábado a gente fazia a tomografia, fazia a ressonância, fazia a aplicação, e sábado ele já ia embora para casa. Então, tecnicamente, é bem factível. Agora, como foi colocado, tem que ter a questão conectada com a neurocirurgia a respeito da ressecção, se for fazer um tratamento neoadjuvante. Isso a gente enfrenta muito problema com esôfago. Não é o caso da aula, mas tem um tratamento para esôfago que, assim como o Dr. Marcos comentou, para essas metástases cerebral, que às vezes, quando a gente sabe que vai vir a cirurgia depois, a gente faz uma dose alta, porque sabe que o cirurgião vai tirar aquela área irradiada. Então, esse paciente não vai ter radionecrose depois e ter complicações da radiocirurgia. Hoje, aí o Dr. Marcos está mais perto, mas tanto aí no Astre como no Círio, o Fernando, o Seba, o pessoal, eles, quando é lesão que não vai ser operada, eles fazem uma dose realmente mais baixa. Eles fazem uma dose ali de 18 grays, uma dose de 20 grays no máximo, e quando vai operar, eles fazem essa dose de 20 grays, mas quando a gente vai ver
o ponto quente dentro do tumor chega até a 24 graus. Então, são doses que realmente, se não for operado, esse paciente vai ter radionecrose e vai ter complicação. Se me permitir, eu quero fazer um comentário que isso demonstra claramente, e o Marcos já falou, que se o neurocirurgião não trabalhar integrado com o radioterapeuta e o oncologista, nós vamos tratar errado esses pacientes. Eu tenho a felicidade, muitos de nós temos, a felicidade de trabalhar num hospital onde existe essa integração, e a radioterapia, por exemplo, não trata ninguém sem conversar conosco, sabendo quais são os nossos planos. E nós também não operamos sem saber qual é o prognóstico e o planejamento terapêutico. Então, felizmente, o Dr. João Alfredo falou, nós não temos uma dificuldade de pedir autorização pelo SUS, no Hospital de Clínicas, no momento que nós decidimos a conduta, nós fazemos. Então, esse delay não existe. Agora, a grande dificuldade é, no hospital público, a agilidade entre planejar e começar a radioterapia e depois, a seguir, realizar o procedimento cirúrgico. Isso sim, isso depende da realidade em que a gente vive. Eu comento isso porque trabalhar em hospital público todo mundo fala mal e eu falo bem. O Hospital de Clínicas inaugurou um prédio novo agora, eu até poderia projetar a imagem, mas o que interessa não é isso, em que nós vamos ter 40 salas cirúrgicas e 130 leitos de CTI. Então, nós vamos ter uma disponibilidade enorme e isso vai permitir com que a gente trate mais e melhor os pacientes. Não quer dizer que não tendo isso não se trata, mas evidentemente facilita no momento da disponibilidade de leitos, etc. Então, insisto, tem que haver integração entre o radioterapeuta, o neurocirurgião e o oncologista, senão nós não vamos fazer adequadamente. Muito bem, Atos. Eu gostaria, antes de tecer alguns comentários e perguntas, inclusive, para o Marcos, de passar a palavra para o meu amigo Donizete Honorato, meu grande irmão aí. Zete Honorato. Tonás, é um prazer imenso participar dessas brilhantes reuniões que você tem feito aí. É um verdadeiro missionário da neurocirurgia, né, Marcão? Eu fico muito contente da gente, eu discordo um pouco do Apio e do professor dele. Para mim, a maior alegria minha é quando eu tenho um ex-aluno meu melhor que eu. Então, é muito bom, o Marcos sabe disso, no futebol não, mas com todas as técnicas que ele tem. Mas, Marcos, eu tenho duas considerações, né? A gente operava muito pineal, e a radiocirurgia na região da pineal, quando ia operar o pineal, atrapalhava barbaridade. Nessas metástases que você tem feito pós-rádio, não atrapalha nada para dissecar a pia, tal, a aracnoide, sem problema. Não, a gente não tem observado nenhum tipo de dificuldade técnica, diferente de radionecrose, de efeito de tratamento tardio, que eventualmente você vai operar depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos de paciente tratado, que ele pode ter um aspecto mais fibrótico ou liquefeito. O liquefeito é mais fácil, mas mais fibrótico. O fibrótico é difícil. Mas a radiocirurgia nesse caráter pré-operatório, para mim, tem sido uma estratégia muito aceitável e fácil de cirurgicamente. Não percebi nada de diferente. Uma casuística pequena, 16 casos, de certa forma, não tive nenhum caso que tive dificuldade. Mas é bem interessante. Outra coisa, fossa posterior, você lembra bem que a gente fez muito aqui na Unicamp, hoje se faz no Boldrini, não é a mesma coisa, mas quando você estava dizendo isso, dessas disseminações, eu fico imaginando, não é? Se decúbito se sentado disseminaria mais, se você falou todas as posições, não muda muita coisa, né? Assim, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei te responder com propriedade. A minha impressão é que o concorde talvez seja aquela que, pelo cerebelo ficar mais neutro, seja aquela que você consiga fazer um isolamento oncológico melhor. Você tem um algodão ao redor dos espaços e você vai trabalhar num determinado tecido. Com certeza o semi-sentado vai ter uma circulação licórica, é muito mais fácil disso cair no sistema licórico, né? Mas eu não sei responder a sua pergunta com propriedade. Eu acredito que isso depende muito, Donizete, da técnica de quem está acostumado a fazer. Por exemplo, essa semana mesmo eu operei um do pedúnculo cerebeloso, médio, entrando mais, voando o ponto, paciente semi-sentado, protegido, uma cirurgia facílima, né?
foi estubado na sala, entendeu? E foi para a UTI já estubado. Infelizmente, certo? Ele ficou muito tempo na recuperação, ainda ficou meio grogue, estubaram, não tomaram cuidado, não sentaram doente. Ele fez um pouquinho só de aspiração, eu tive que reentubá-lo, passou mais um dia entubado, no outro dia foi estubado e já está na enfermaria. Quer dizer, eu acho que depende, Zete, mais da tua habilidade dentro da cirurgia, porque proteger você vai ter que proteger de qualquer maneira. Concorde, semi-sentado, deitado, entendeu? Você tem que proteger o espaço subaracnoide, né? Eu vejo assim. Viu, Marcos? Uma outra coisa que você conhece bem aqui em Campinas, chega ao limite de não ser sério. Eu, há 2 meses atrás, eu operei um caso igualzinho esse que você mostrou e usei tudo que eu comentei com os meninos lá na Unicamp, usei tudo. Usei ultrassom, usei ressonância, tratografia, tararam, tararam, tararam. Tirei o tumor do homem em cima da área motora esquerda. E aqui um negócio interessante para os residentes. Esse paciente entra no centro médico com uma trombose no braço direito, no braço esquerdo, uma trombose no braço esquerdo. Aí o cardiologista tratou a trombose, tal, e ele fez uma crise convulsiva, onde o quadril, alguma coisa no quadril. Aí, pô, vamos investigar, tá lá metástase em cima da área motora, usei tudo isso que você falou, cirurgia tranquila, com muito cuidado, ele saiu sem déficit nenhum, está andando, está ótimo. Aí o que eu quero te colocar agora, que está acontecendo, no que seria o melhor laboratório de patologia nossa de Campinas. Não vou dizer que quem fez o negócio do PC Farias aí do Nordeste, que o pessoal lembra bem, né? Mas então, é onde a gente manda aqui, que seria o melhor, o pessoal da patologia. Bom, foi para lá, veio que, olha, seguramente metástase de rim. Aí mandei, o NASA lembra bem do Birajara, mandei o Birajara investigar, o Birajara investigou, pegaram as lâminas, levaram, agora sim, para quem é 100%, levaram para o nosso patologista da Unicamp, né? Aquele que sai do refeitório com o pãozinho na... Lembra bem dele, Marcão? Claro que lembra. Luciano, né? Aí trouxeram para o Luciano pesquisou, falou assim, não, isso aqui não é do rim, isso é da mama. Nossa, olha que coisa, que loucura. E aí me veio na cabeça que o único câncer de mama conhecido que eu tive foi o Guiot, que era de Paris, era um neurocirurgião em Paris que teve um câncer de mama. Outras razões, até que foi coincidência, mas era um câncer de mama segundo. Aí, se não bastasse isso, olha, está aqui comigo, ó. Operei faz 8 dias uma paciente que era a segunda cirurgia do meningioma. Um colega tinha operado, depois não fez rádio, não fez quino, nada e tal, voltou para mim, já estava claramente maligno, operei, a ressecção total, tudo bem e tal. O patologista mandou, que era um meningioma anaplásico, tal. Aí, aqui fora da escola, a gente apanha, lá dentro da escola apanha, fora apanha. Mandei para o radiologista que eu faço fé, o oncologista, fez a radiocirurgia. Aí eu falei, você não vai fazer não vai fazer químio? Ah, tá, talvez eu vou ver. Agora, depois de 12 dias, Marcão, está aqui, ó. O patologista me mandou perguntando, cadê a paciente? Falei, por quê? Não, porque eu revisei os meningiomas de 2012 a 2020, são todos meningiomas aplásticos. Só que agora eu estou achando que pode ser metástase de câncer de mama. Olha, hoje a mulher passou, está ótima e tudo, câncer de mama. Agora você imagina tudo isso que você falou, o tempo que a gente perde. Aqui eu acho que seria interessante você colocar aquilo que a gente colocou, que a gente tem dados do menino lá de Amparo, que fez a tese sobre o tratamento de tumores malignos que acontece numa instituição que não era para acontecer, o tempo para fazer esse esquema que você faz, né? Se a gente pudesse, a gente mandava todo mundo aí para fazer com você, com o pessoal que tem mais treino, mas é que o NASA colocou aqui, às vezes a gente tem que resolver aqui, mesmo não ser um cirurgião pica-pau. Tem uma coisa legal que você está comentando, e somando com o que o Apio falou, assim, como que a gente resolveu isso? Porque mesmo em instituições privadas, como o Centro Médico é um ótimo hospital, talvez o melhor de Campinas, tal, no CIR a gente teve uma transformação depois que a gente criou um tumor board lá.
Então, essa educação continuada, porque uma vez você mostra um caso como esse seu, está lá no tumor board, o radiologista vai ver a imagem, aí ele vai discutir a imagem, aí o próprio patologista vai entender melhor a clínica e a imagem, e ele vai ficar constrangido de não dar um diagnóstico com mais propriedade, ele vai olhar isso com mais carinho. Aí você vai questionar por que você não deu informação do EGFR do câncer de pulmão. Ah, eu vou pedir para fazer, aí na próxima ele já vai ter isso pronto. Você enriquece muito mais do que a gente ficar nesse parâmetro isolado. Como talvez no HC lá de Porto Alegre é mais estruturado, as equipes se conversam mais, você tem tumor board, né? Que é algo que até quando você era chefe lá na Unicamp a gente... Isso, eu lembrei bem, isso daí a gente fazia bastante. Fazia para exatamente tentar solucionar esses problemas, criar ambulatórios integrados. O grande problema, você mencionou na tese, às vezes o paciente faz o diagnóstico. Aí ele vai voltar para tirar pontos em 2 semanas. Aí a patologia não está pronta. Aí ele só vai voltar no ambulatório depois de 1 mês. Aí chegou a patologia, o GBM. Aí você vai fazer cartinha, o onco é o rádio. Ele vai agendar a consulta do rádio. Aí quando o rádio já vai ver o caso... Acabou o temporal. 2 meses. Aí o onco vai ter que fazer o pedido. Aí ele começa, faz a rádio sem ter o remédio. Faz monoterapia, não faz chemoradiation depois de 3 meses. Mas aí quando ele vai fazer o planejamento da rádio, o tumor está todo lá. Você fala, pô, mas você não tirou tudo? 3 meses depois ele voltou. Uma coisa assim, surreal, numa realidade de uma universidade, entende? Às vezes o tumor board, essa questão de... Todo mundo tem dificuldade. Nós temos, o radio-oncologista tem, o patologista tem. Você colocar isso no papel e tentar achar soluções institucionais, isso ajuda demais, né? Então, trabalhar integrado é a essência da coisa, né? Talvez tudo isso que você falou, levar essa mensagem para os demais, né? É isso que eu tenho tentado aqui durante muitos anos. Acho que estou devagarinho ganhando espaço, devagarinho ganhando adeptos dentro dessas coisas científicas, que eu já faço isso há muito tempo, mas fiz muito tempo sozinho, né, com estudantes. Né? E eu tenho uma dificuldade ainda um pouco na oncologia. Por exemplo, eu convidei todos os oncologistas, que pelo menos os que estão no hospital, os que trabalham em volta comigo, eu estou vendo que não tem nenhum dentro da reunião, certo? Então, eu tenho uma dificuldade nisso daí. Eu tenho, no nosso local aqui de trabalho, eu tenho buscado dentro cientificamente um contato muito forte com o patologista. Então, a patologia eu tenho um contato muito forte. Eu posso ter uma imunofenotipo do tumor, eu posso ter rápido isso daí. Isso daí eu tenho. Eu vou buscar, eu vou ver. Eu ainda me baseio muitas vezes na diferenciação entre KI-BAD 67, que a gente sabe que isso daí ele mostra ainda, certo? Uma progressão do tumor. Dentro da brincadeira que eu estou te falando do jogo de xadrez, eu gostaria de fazer 2 coisas para você, 2 perguntas. Tu faz a cirurgia de suco a suco, tira realmente o tumor inteiro, certo? Você manda fazer a radioterapia no leito do tumor, se você não conhece o primeiro tumor. Assim, teoricamente, ele precisa ter o diagnóstico. Se você faz uma cirurgia de metástase, o paciente... Você tem, por exemplo, você tem um imunofenotipo, você tem um adenocarcinoma, certo? Grande célula, certo? E você tem um carcinoma epidermoide. Um carcinoma epidermoide, que são 2... Carcinoma metastático. Hã? Isso. Um carcinoma epidermoide que tem um comportamento diferente. Hã? Você não sabe o sítio primário, certo? Você só tem uma metástase... Você não sabe o sítio primário. Isso, uma metástase isolada que a gente fala. Ou seja, metástase só no sistema nervoso central você tem sítio primário definido. Tem sítio primário definido. Você trata, você tem que ter o controle local. Então, você faz a radioterapia para o leito operatório, vai esperar o diagnóstico, vai fazer a triagem oncológica. Se é um adenocarcinoma ou se é um carcinoma epidermoide? Trata da mesma forma. Vai fazer a radioterapia para o leito operatório. Leito operatório, certo. A não ser que sejam células claras, por um acaso, pequenas células, e aí talvez se discuta de fazer um cérebro total de um câncer de pulmão de pequenas células, já que você não fez o diagnóstico no pulmão, não tinha, e veio um câncer de pequenas células. Aí acho que é a única situação que talvez discutiria já uma radioterapia de cérebro total. Mas só complementando o que o Alfredo colocou muito bem, não está errado fazer radioterapia de cérebro total. O paciente do SUS não tem
ele não tem como fazer exame de rotina a cada 3 meses, para você acompanhar, é de outra cidade, ele vai embora, vai vir uma vez por ano para o serviço. Então, consolida o tratamento com cérebro total e o paciente segue a vida dele e o tratamento oncológico dele, e quando possível ele vai fazer o exame do cérebro, né? Então, a radiocirurgia, pré ou pós-operatória ou isolada, você precisa ter um acompanhamento por imagem nos critérios RANO, o exame a cada 3, 4 meses, que no SUS é difícil, né? Então, às vezes, você fazer cérebro total também não está errado, principalmente nesse contexto SUS, né? Você pode fazer isso se o paciente não tiver um acolhimento adequado. Aqui eu conto bastante com a anatomia patológica. O Alfredo é um companheiro que está sempre do lado, certo? Orientando e discutindo os casos com a gente, entendeu? E a gente vai tocando, né? Eu não sei se tem mais alguém com alguma pergunta na plateia. Alguém tem alguma pergunta? Elis, ainda está aí, Elis? Tem alguma pergunta para o seu professor? Oi, professor, boa noite. Olha, quero dar uma notícia para você que ela vai ter um filho chamado Miguel. Não sei por que ela botou o nome do menino de Miguel, certo? Miguel, chefe, o nome do menino é Miguel. Boa noite a todos, doutor Marcos, bom lhe ouvir, muito boa a sua aula, como sempre, muito interessante, prende muito a atenção da gente, sempre se leva para a parte mais prática, né, do dia a dia. Eu tenho uma pergunta assim. Tua internet está caindo. Alô? Alô? Tua internet. A internet. O microfone É o desapareceu. microfone dela que ela travou. Aí. Microfone. Alô, Elis? Oi. Pronto, voltou. Consegue? Voltou. Doutor Marcos, eu tenho uma pergunta direcionada para mais a parte da nossa prática diária, né? De uma pessoa que recém-formada. Então, a gente sabe que o ideal, o teórico ideal, seria receber o doente já vindo do consultório do oncologista, com o tipo histológico definido, um paciente já com todo o screening direitinho, quantas lesões tem. Mas, muitas vezes, esse paciente, o primeiro médico que tem acesso ao doente é o neurocirurgião, né? Às vezes, a gente recebe um doente que não tem foco primário definido, tem várias lesões metastáticas e você tem que tomar uma conduta. Então, por exemplo, um paciente que chega no pronto atendimento já bem com redução do nível de consciência, você vai avaliar, responder um parecer, uma avaliação, e aí tem lá, várias lesões e uma bem maior, né? Que seria ameaçadora à vida do doente. Aí você avalia o KPS, a performance ruim, mas a minha dúvida é, será que o paciente jovem, virgem de tratamento, se essa performance não está ruim por conta do regime de hipertensão intracraniana, o ideal não seria dar uma chance, vamos dizer assim, né, ressecar essa lesão maior e avaliar no segundo momento, ou, por outro lado, se já não é um paciente em fim de linha, né, com muitas lesões pulmonares, hepáticas, muitas lesões cerebrais, que não valesse a pena mais intervir. Porque se você não tem lá, você não sabe qual é o tipo histológico, é o paciente que nunca teve em consultório oncológico, que o primeiro médico que ele vai ver é você, fica difícil você tomar uma conduta, né? Então, nesse caso, ele não teve oportunidade de receber o tratamento sistêmico. Se ele tem condição clínica, faz a cirurgia, trata a doença cerebral da melhor forma possível, vai ter o diagnóstico, e aí vai poder avaliar se ele é candidato a alguma terapia sistêmica. Se você já sabe a doença dele, ele não tem perspectiva, e se apresenta no pronto-socorro com essas doenças, aí é questão de tomar a decisão de algum cuidado paliativo, infelizmente não propor nada para ele. Mas na situação inversa, você resolve a hipertensão intracraniana, melhora a performance dele e cria a perspectiva dele receber ou não o tratamento sistêmico de acordo com a possibilidade oncológica aí do sistema. Quando você tiver tudo em mãos, né, aqueles dados que você precisa para colocar no GPA, né, e você avalia se ele vai ter um prognóstico. Você vai ter o diagnóstico, o paciente tem um câncer de pulmão, a oncologia vai tomar a melhor decisão terapêutica, mas você tirou ele da situação emergencial. Então, nesse caso, a cirurgia está sendo uma neurocirurgia muito mais emergencista, exatamente, né, evolução da hipertensão intracraniana do que conduta oncológica, né? Então, trata da hipertensão intracraniana.
Resseca a lesão, maior lesão que tiver. Você tira a maior lesão, resolveu o problema, vai para o diagnóstico e aí toma a decisão terapêutica adequada. Não precisa não fazer nada, mas aí é uma decisão da equipe multidisciplinar. Entendi. Bem, Tá certo. nós Obrigada. estamos chegando lá. Marcos, nós temos muito a te agradecer pela sua colocação. Eu só tenho mais uma pergunta que eu fiquei em dúvida, Marcos, fiquei sem saber, ainda estou aqui na minha cabeça, macerando aquela minha dúvida, que eu olhei para aquele slide e eu vi o Mano Duro de Pedra e vi um São Paulino do lado, eu não sei o que é o São Paulino. Eu de apanhar aquele São Paulino, você botou do Mano Duro de Pedra. Nunca. São Paulo está apanhando há 10 anos ou mais. Então, apanhar é com a gente mesmo. Fidelidade canina. Não é, Donizete? Infelizmente. Fidelidade canina. Mas uma coisa a gente aprende, viu, Nazareno? E acho que serve até de lição para todos nós. Você sabe o que o São Paulo mais ganhou nesses 10 anos sem título? A perda da soberba. Às vezes aí o neurocirurgião muitas vezes tem muita soberba. Isso é verdade. E aí no sofrimento com um time de 10 anos, soberano, já ganhando. Você era menino, ele era soberano. Então já tu não a gente trouxe a humildade de volta. Eu acho que isso aí foi enganação para você, quando criança, você ficar apaixonado pelo São Paulo. E às vezes o Marcão no aeroporto é confundido com o Rogério Ceni. Tem isso ainda, pô. Marido, mas eu tenho mais cabelo que ele, sem problema. É verdade. Pois é, eu te agradeço bastante. Eu tomei a liberdade de te colocar dentro do nosso grupo de convidados. Quando você estiver vendo alguma coisa, quiser entrar e dar um showzinho seu, nós estamos à vontade para te receber. O Zetão, eu cobro ele de vez em quando. Eu, Nasa, é muito cruel esse horário. Você acaba sair do centro de Campinas, chegar aqui em Barão Geraldo, cidade universitária, às 7, você desmarca 2 particas, aí já não... Pois é. Mas vale a pena, é muito agradável e é impressionante como a gente aprende. Eu imagino os residentes devem aprender muito com gente super experiente, como o Aprio, o pessoal que participa do Nordeste todo aí, e sempre reforçando, né, Marco, essa coisa de missionário do Nazareno. Vocês lembram que, para mim, o Nazareno é um trator de esteira. Onde ele entra, ele vai fazendo acontecer, e acontece mesmo. Vai ter gente que não vai gostar, mas a grande maioria vai entender que trabalhou, que fez o que tinha que fazer. E é sempre um prazer imenso. Eu agradeço ao convite aí, Nazareno. Obrigado. Um abraço especial a Elis. Parabéns aí pelo filho que está vindo. Então, Miguel. Obrigado, chefe. Miguel, né, Liz? Isso. Obrigado. Nada de Miguel, certo? Um abraço, viu? Zetão, um abraço para você. Zetão, um grande abraço. Lá para o dia 20 e pouco eu vou estar por aí. Vai ter uma reunião do chefe do Estado e eu vou estar por aí. Beleza, a gente se vê então. Um abraço. Falou, tchau, Marcos. Boa noite. Tchau.